Uma garota é reencarnada como uma sereia, mas ganha seu pai maligno pela fofura. Um tirano passa seu tempo matando sem motivo, até que um dia, ele é presenteado com uma criança mendiga, e descobre que na verdade ela é sua filha. Agora, ela precisa passar seus dias no palácio com um pai tirano, escondendo o seu grande segredo de todos. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é Peixe Adorável, mas antes de começarmos tenho uma coisinha para falar. Geralmente eu preciso acumular os capítulos para trazer as continuações aqui no canal, mas sei que vocês ficam ansiosos e vão procurar as histórias para ler. Só que fica um pouco difícil procurar com tanto site, então sempre me perguntam onde que eu leio as obras. E depois de muitos pedidos, eu trouxe a solução para conseguirem achar tudo fácil num só lugar. Acontece que o Mangá Livre tá de volta, e agora você pode baixar o app deles no seu celular, que te permite ver todos os sites em um só lugar. O app te mostra diversas abas, e aí você procura pelo nome da obra que quer acompanhar. Se você não conseguir achar de primeira, vai achar em outra aba, então dá uma olhada no link aqui nos comentários, baixe o app e acompanhe comigo suas obras favoritas. A história começa com o imperador irritado, dizendo que não gostou do seu último presente. O tirano Inuan limpa sua espada, enquanto pede ao próximo vassalo para lhe dar outro presente. Ele pede por misericórdia, avisando que seu rei preparou um grande presente, mas ao abrir a caixa, uma garotinha acaba sendo enviada por engano ao tirano. Ela corre até ele e abraça firme seu rosto, gritando por papai. Todo o salão fica em choque, enquanto o tirano olha para baixo, perguntando se uma criança suja é o seu presente. O enviado do reino de Jin se apressa em explicar ao tirano que essa criança mendiga não faz parte de sua delegação, e na verdade seu reino tinha enviado frutas dragão, então não sabe como ela foi parar na caixa. Mas a criança se revolta e puxa a manga dele, visivelmente irritada por ser chamada de mendiga. Ela explica que Jiaoji não é uma mendiga, e morde o braço do tirano numa tentativa desesperada de escapar. O tirano recua e solta Jiaoji, que rapidamente aproveita para se agarrar à roupa dele, evitando cair no chão. Com seus grandes olhos emocionados, Jiaoji explica que estava faminta, então ela comeu a fruta fedorenta. Essas palavras derretem os corações de todos, e até a postura severa do tirano se suaviza enquanto ele olha a criança agarrada à sua perna. Mas seu rosto se torce em um sorriso sedento por sangue. Ele vê a criança como nada mais que uma mendiga tola e que não entende as consequências de suas ações. Com desprezo, ele joga a menina e comanda ao eunuco para punir ela severamente, com 20 golpes de tábua por ousar se passar por uma princesa. Mas o homem implora para que o imperador reconsidere, já que talvez ela seja uma princesa. Enquanto isso, Jiaoji retira um token dado por sua mãe, um pingente de jade que chama a atenção do tirano. Ao ver mais de perto, ele nota uma impressionante semelhança entre a menina e uma mulher de seu passado, e se pergunta se seria possível que essa mendiga seja realmente sua filha. Então, o tirano ordena uma investigação sobre o assunto, avisando a garotinha para não lhe manipular com falsas afirmações de paternidade. Então, ele instrui o eunuco a manter a menina confinada até que a verdade possa ser descoberta. Apesar de suas circunstâncias sombrias, Jiaoji permanece estranhamente alegre. O eunuco fica tocado por sua resistência, então ele decide lhe dar um banho primeiro. Acontece que Jiaoji é realmente uma princesa do Império, e o imperador Inuan que não sabe disso ainda. Na sua vida passada, ela entrou no palácio com 9 anos, mas ela viu seu pai sendo assassinado. Então, agora ela decide entrar no palácio 6 anos mais cedo, e está determinada a salvar seu pai e todo o Império. Na área de banho, a parte de baixo de Jiaoji parece estar emitindo pequenas bolhas azuis. Depois de seu banho, ela se apresenta de novo ao eunuco, e os servos ficam surpresos com quanto ela se parece com sua majestade. Enquanto isso, o imperador recebe o relatório de seus guardas das sombras, e eles informam que aparentemente, Lady Shen estava grávida 4 anos atrás, mas ela desapareceu depois de dar à luz. O imperador não esperava que a pequena mendiga fosse realmente sua filha. O eunuco aparece para contar como a princesa se parece com ele na sua idade, e Inuan responde que já sabe o motivo. Na mesa de jantar, todo o entusiasmo da garota se contrasta com a postura sombria do tirano. No momento em que soube que Jiao era sua filha biológica, ao invés de sentir alegria ou surpresa, ele se encheu de raiva, exigindo saber o paradeiro da mãe da garota. A menção dela faz com que a coxa de frango na mão de Jiao perdesse o sabor, e a ausência dela pesava muito no coração da menina. Mas de repente, Jiao fica determinada e conta que sua mãe disse que ela viria depois. Jiao imediatamente se anima, e ela salta da cadeira e corre para os pés do tirano. Ela abraça sua coxa e pede para ele esperar por sua mãe, pois logo os 3 estarão reunidos como uma família. Mas o tirano não acredita em suas mentiras, então ele agarra a gola de Jiao por trás e a puxa para cima, perguntando o motivo daquela mulher a enviar para ele. Jiao levanta seu rostinho e sorri para seu pai, dizendo que seu objetivo é protegê-lo, fazendo ele se lembrar daquela mulher. Ele pergunta como uma coisa pequena como ela poderia lhe proteger. Ele a coloca de volta no chão, e decide que quer ver o que ela e aquela mulher estão tramando. Sua presença atraria a atenção dentro dos muros do palácio,
Então ele decide reconhecer formalmente o status de Jiaoji. Então, Yuan emite um decreto a proclamando como a nona princesa do Império, providenciando para que ela fosse escoltada por um enviado de confiança. Mas enquanto fazem preparativos para seu novo papel, chegam notícias de que o enviado do reino de Ban foi preso. Então seu pai ordena que matem o servo que trouxe o presente. Jiaoji, percebendo as consequências da ira de seu pai, intervém desesperadamente para salvar o homem. Ela implora seu pai, se agarrando às suas roupas e insistindo que o mensageiro é inocente e não deveria ser punido. Mas seu pai permanece decidido, culpando o enviado por arruinar seu presente e se recusando a mostrar misericórdia. Percebendo as graves consequências das ações de seu pai, Jiao sabe que tem que agir rapidamente para prevenir mais danos ao reino. Em um ato ousado, ela grita e o lembra que foi ela quem comeu a fruta, então está disposta a suportar a ira de seu pai. Então, Yuan se diverte com a sugestão da garota e cede, ordenando que ela seja punida em seu lugar com 10 tábuas de madeira. Apesar do medo da dor, Jiao aceita corajosamente seu destino enquanto se prepara para suportar o castigo pelo bem de seu pai e de seu país. Mas o eunuco Glen implora por clemência, temendo que esse castigo seja severo demais para a princesa suportar, lembrando que ela tem apenas 3 anos. Em resposta, o imperador pergunta se ele não quer administrar o castigo na criança, então decide fazer isso pessoalmente, ordenando que lhe tragam uma régua para desferir os golpes em sua filha. O tirano administra o castigo, e cada golpe fazia a criança chorar ainda mais. Depois que o castigo acaba, o servo decide pegar um pouco de óleo para ajudar no tratamento da princesa. Jiaoji pede com os olhos lacrimejando para que seu pai lhe abrace, deixando o tirano surpreso. Ele a pega, mas reclama que crianças mimadas são as piores. O eunuco chega com o óleo para ajudar a princesa, e Jiaoji pede para que seu pai ajude a passar ele em sua mão. Ele lembra como ela comeu seu presente e arruinou seu humor, então Jiaoji decide compensar e dar outro presente, prometendo que pode obedecer a tudo que seu pai lhe pedir. O imperador sorri e pensa em como ela é ingênua, então ele a bota no chão e avisa que ela deve aprender etiqueta adequada, e se isso não acontecer em 2 meses, ela não deve aparecer na sua frente. A garotinha fica chocada, mas responde que sem dúvidas vai completar a missão. Mas apesar de suas palavras, depois que as lições começam, Jiao não resiste à tentação de escapar das aulas e brincar. O tirano intensifica suas lições de etiqueta, mas Jiao continua a encontrar alegria dançando e cantando nos jardins. Enquanto Jiao está colhendo flores, ela acidentalmente ouve uma conversa por perto. Ela tenta se esconder nos arbustos, mas sua presença logo é descoberta por Glen. Enquanto isso, um garoto aponta que suas costas não estão escondidas, revelando a pessoa que ela estava bisbilhotando. Para sua surpresa, a figura diante dela é ninguém menos que Yan Jinglan, o 6º príncipe do reino. Em sua vida anterior, ele tinha sido responsável pela destruição do império e pela morte de seu pai. Apesar de se sentir intimidada por sua presença poderosa, Jiao está determinada a não deixar a história se repetir. Buscando coragem, ela resolve confrontar Yan e evitar futuras tragédias. Então, Jiao se aproxima determinada, mas é inicialmente ignorada por Yan. Ao ouvir a explicação de Glen, ele cede e fica de pé. Jiao estende suas mãozinhas rechonchudas, mas Yan hesita e evita seu toque, citando seu próprio status como pecador, e insistindo que ela deveria se manter afastada dele. Apesar de se sentir menosprezada, Jiao permanece determinada e persiste em seu pedido de ajudar ele. Ela pacientemente pergunta como poderia ganhar o título de bela irmãzinha dele. Yan se diverte com sua persistência, e sugere brincando que ela peça ao imperador para se desculpar com ele, sabendo muito bem que isso seria impossível. Jiao fica surpresa com a sugestão, mas rapidamente percebe a piada dele e ri. Ao expressar sua gratidão e se despedir, Jiao não pode deixar de sentir uma certa por ele, apesar de seu encontro desajeitado. Enquanto assiste Yan partir sem ela, Jiao se determina a acompanhá-lo com a esperança de se tornar sua amiga. Apesar da relutância inicial e do aborrecimento de Yan, Jiao persiste, bombardeando ele com perguntas pelo caminho. Yan fica cada vez mais frustrado diante da persistência de Jiao. Ele finalmente estoura, mandando ela parar de segui-lo. Apesar de suas palavras duras, Jiao não pode deixar de se sentir dividida. Sem saber o que fazer, ela estende os braços em direção a ele implorando por sua ajuda com o batente. Reconhecendo a dificuldade dela, Yan puxa Jiao e ajuda ela. Embora Jiao ainda não entenda por que ele não gosta dela, ela aprecia sua ajuda e continua a segui-lo, determinada a estabelecer um vínculo com seu novo belo irmãozinho. Ele se recusa no começo, mas Jiao continua determinada a forjar uma amizade com ele. Yan nota a persistência e a coragem de Jiao, e não pode deixar de sorrir um pouco, se perguntando se ela realmente quer ser sua amiga. Então, Yan chama a cobra Dan para fazer amizade com ela, mas Jiao ela fica aterrorizada com a visão da serpente. Sentindo seu desconforto, Yan a tranquiliza e segura Dan gentilmente em sua mão, e avisa que ela precisa ficar amiga de Dan para se aproximar dele. A menina tem pânico de cobras, e Jiao implora a Yan para não deixar Dan lhe fazer mal. Embora assustada, Jiao percebe que não pode desistir da oportunidade de ser amiga dele, especialmente pelo bem de seu pai e seu país.
Reunindo sua coragem, Jiao estende a mão corajosamente para a cobra, e expressa seu desejo de fazer amizade. Ian parece surpreso com a coragem da garotinha, e ele lembra que vai permitir que ela o acompanhe se ela conseguir fazer amizade com Dan. Jiao nota Dan respondendo positivamente, interpretando isso como um sinal de que a cobra gosta dela. Ela declara animada para Ian que até Dan gosta dela, e lembra sua promessa de ser seu amigo agora. Então, ela tira um doce de seu bolso e oferece a Ian, explicando que sua mãe lhe ensinou que bons amigos devem compartilhar guloseimas uns com os outros. Embora ela ache o doce delicioso, a garotinha está disposta a dá-lo a Ian. Surpreso com a gentileza dela, Ian olha para o doce surpreso, mas recusa, questionando as motivações da garota. Em vez disso, ele acha que Jiao quer ser sua amiga por motivos pessoais, ou então para zombar dele como outros faziam. Vendo a reação cautelosa de Ian, Jiao lembra de Ian sendo sequestrado e capturado por seu pai anos atrás, depois que ele dominou outro império. Jiao também lembra de todos os maus tratos que ela enfrentou, onde ninguém gostava dela e o pessoal do palácio a intimidava. Isso leva Jiao a entender o medo dele. O coração dela se enche de empatia pelo passado difícil de Ian, e ela declara que quer proteger seu irmãozinho. Ian fica surpreso com a sinceridade de Jiao, mas rejeita de forma desajeitada a oferta, pedindo que ela volte para casa. Desanimada por ele continuar se recusando, a garotinha se sente traída, e acha que Ian mentiu para ela sobre serem amigos. Ela agarra Ian revoltada, gritando que se Ian não quer ser seu melhor amigo, ele deve dar seu doce de volta. É então que uma voz suave interrompe os dois. Jiao se vira para ver Maya, a princesa mais velha do reino que sempre a desprezava em sua vida anterior. Maya fica corada, e ela veio oferecer lanches a Ian, indicando seu interesse por ele. Ela explica que vai implorar ao imperador para poupar a vida do mensageiro, mas Ian avisa que a princesa mais nova já resolveu isso. Maya olha ao redor confusa sobre quem ele está falando, apenas para sentir um puxão em sua saia. Olhando para baixo, ela vê a jovem nona princesa a seus pés, surpresa por encontrar ela pela primeira vez. Então Maya se lembra dos rumores de que a nona princesa tinha perturbado o aniversário de seu pai, o que lhe causou grande infelicidade. Desconfiada das intenções da nona princesa, especialmente na frente de Ian, ela cumprimenta Jiao com um sorriso e finge acariciar sua cabeça, declarando que quer que elas se tornem uma família a partir de agora. Mas o sorriso de Maya rapidamente se transforma quando ela se inclina mais para perto da nona princesa, perguntando baixinho por que eles estão juntos. Então, Jiao confessa inocentemente que quer ser amiga do sexto príncipe. Mas ele parece desinteressado na conversa entre as duas, e arranja desculpas para sair. Assim que a porta se fecha atrás dele, ele prontamente se afasta, mostrando nenhuma consideração pelas tentativas da princesa mais velha de chamá-lo de volta. Frustrada pela indiferença do sexto príncipe, Maya desabafa sua raiva, mas não recebe resposta da porta fechada. Sentindo sua irritação, a nona princesa sugere retornar em outro momento, notando que Ian prefere a solidão. Enquanto a princesa mais velha olha para a nona princesa com raiva, ela não consegue se livrar do sentimento de desprezo por ela. Ela considera Jiao como nada mais que uma bastarda inferior e sem posição, que havia lhe envergonhado na frente de Ian. Aproveitando uma ideia maligna, a princesa mais velha força um sorriso e elogia Jiao pela bela garrafa que está segurando, e pergunta se ela poderia ter ela. Apesar de hesitante, a Jiao é generosa e o entrega a Maya, e ela conta que a garrafa é um presente de sua mãe. Enquanto caminham, elas vão até um lago onde a princesa mais velha finge que sem querer deixou a garrafa cair água. Jiao começa a tirar seus sapatos, enquanto a princesa mais velha trata o incidente como um acidente. Ela aproveita a oportunidade para manipular sua irmã, e convence ela a ficar na margem enquanto ela vai recuperar a garrafa. Mas ela dá uma piscada sutil para sua criada, e começa seu plano. Então, ela mergulha no lago e começa a procurar pela garrafa. E o palco é montado para a mentira de Maya. Então, o imperador chega e observa a situação. Correndo até ele, Jiao informa a seu pai que Maya está lhe ajudando a recuperar sua garrafa. Mas o imperador nota o perigo, e ordena uma operação de resgate para Maya. Eles a puxam de volta da água, e Jiao corre para agradecer a irmã por sua ajuda. Maya é questionada pelo tirano, e rapidamente desvia a culpa para Jiao, sugerindo que ela fez entrar na água. Em resposta, a dama de companhia dramaticamente se ajoelha e acusa Jiao de empurrar a princesa mais velha. Jiao nega a acusação, afirmando que foi Maya que derrubou sua garrafa e quis entrar na água para recuperar. Maya diz que Jiao não deve ter tido a intenção de lhe machucar, mas a empregada explica que sua senhora está sendo enganada por Jiao, e avisa que sua natureza gentil e inocente a torna um alvo para os outros. Mas o tirano não parece acreditar em Maya. A princesa mais velha fica surpresa pela falta de confiança de seu pai em suas palavras, e percebe que seu plano de incriminar sua irmã mais nova saiu pela culatra. O imperador percebe a tensão e a culpa na postura de Maya, então questiona ela com uma expressão severa. Ele aponta a improbabilidade da acusação, afirmando que Jiao não tem coragem o bastante, e ainda é pequena demais para empurrar ela.
Sentindo o peso do interrogatório de seu pai, a princesa mais velha rapidamente muda sua história, admitindo que o incidente foi um acidente e que ela havia caído por conta própria. Enquanto Jiao protesta que ela não é pequena, o semblante de Yuan se torna mais grave ao descobrir a natureza ardilosa de Maya. Sua decepção é palpável, percebendo que por trás de sua fachada de bondade havia um coração cheio de malícia. Não aceitando tolerar esse comportamento, ele rapidamente aplica uma punição, aprisionando a princesa mais velha por meio mês, e ordenando ela copiar textos centenas de vezes. Quanto à criada do palácio que falsamente acusou Jiao, ela enfrenta a sentença de morte imediata, principalmente graças à decepção que ele tem com Maya. Em meio à tensão, Jiao se vê apanhada no fogo cruzado, e tenta intervir de novo atraindo o olhar do tirano, falando que matar é errado. Ele continua firme, mas fica curioso com o motivo para Jiao querer que alguém que armou para ela seja poupado. Jiao diz que não gosta de mortes, e pergunta se ela pode dar outro presente ao seu pai para ele poupar a vida da criada. Como gesto de boa vontade, o grande tirano concede a Jiao a chance, oferecendo a possibilidade de poupar a vida da serva se ela demonstrar bom comportamento. Jiao fica radiante com isso, e continua seguindo seu pai, sem saber das intenções sombrias que se formam no coração de Maya, que jura a ruína dela. Enquanto isso, cada movimento que ela faz é observado por Yan. Jia volta ao palácio depois de seu emocionante passeio, e ela continua procurando por sua criada. Ela se surpreende com a aparição repentina de Ling, que estava procurando freneticamente por ela depois de saber sobre o incidente com Maya. Ling suspira aliviada ao ver a princesa bem, e sugere que se lavem antes de comer. Mas Jiao sabe o perigo de ter seu segredo revelado no banho, então ela recusa rapidamente a oferta e foge apressada, imaginando seu destino sombrio de se tornar um peixe grelhado se seu pai descobrisse sua verdadeira identidade. Então ela precisa tomar banho sozinha. No pavilhão, os olhos de Jiao se iluminam ao ver um belo peixe no lago próximo, imaginando que seria o presente perfeito para seu pai. Com uma cesta de bambu na mão, Jiao parte alegremente para pescar, e seu humor alegre chama a atenção da princesa mais velha, que pergunta por que ela está tão feliz. Mas Jiao simplesmente faz uma careta e se recusa a revelar seu segredo à princesa, pois sabe que ela não tem boas intenções. Jiao dispara com um movimento rápido, fazendo Maya lhe seguir até chegarem ao pequeno lago, onde Jiao fica ocupada pescando com sua cesta de bambu. Perplexa, Maya questiona ela sobre suas intenções, mas logo ela decide não revelar o verdadeiro valor do peixe, sabendo que caso Jiao coma esse peixe especial, ela certamente enfureceria seu pai, o que a levaria a consequências graves. Enquanto isso, Jiao ignora todos os comentários da princesa, agarrando a cesta com os peixes e saindo decidida. Depois de um tempo, ela volta para perto de seu pai, apresentando com orgulho seu presente. Mas ao ver a aparência suja de Jiao, o tirano fica completamente descontente, já que não tolera sujeiras. Jiao tenta se limpar, mas ela só parece ficar ainda mais suja. Então o imperador suspira, se perguntando como alguém com tanta inteligência poderia ter gerado uma criança tão tola. Ele questiona a princesa sobre o que ela está fazendo, então Jiao apresenta orgulhosa uma caixa com o presente que preparou para ele. O imperador percebe o que ela disse, e nota um cheiro familiar da caixa. Ele levanta a tampa, apenas para ver sua amada carpa azul dentro. A raiva cresce dentro dele, enquanto Jiao inocente continua animada, e pergunta se seu pai gostou do presente especial que ela preparou. O imperador admite que é um presente especial, e declara que é tão especial que ele quer matá-la, partindo a tampa da caixa enquanto olhando para os peixes. Mas Jiao fica confusa, e ela não consegue entender a raiva de seu pai. Então Glenn começa a falar, e ela entende a gravidade da situação, percebendo que os peixes dentro da caixa custavam mais de 5 milhões. Jiao fica apavorada quando ouve isso e começa a entender a fúria de seu pai. Apesar de suas intenções sinceras de agradá-lo, sua ignorância só serviu para atiçar sua ira, deixando ela tremendo de preocupação. Jiao se encontra em apuros, imaginando que vai acabar como uma sereia grelhada. A figura imponente do tirano se projeta sobre ela, pronto para aplicar um castigo severo, e ele informa sua intenção de administrar a disciplina. Jiao, reconhecendo a gravidade da situação, propõe que seu pai coma o peixe grelhado primeiro e diga se está bom, esperando apaziguar a ira dele. Mas a raiva do tirano apenas aumenta com a audácia de sua filha em ousar negociar termos com ele depois de lhe irritar. Determinado a afirmar sua autoridade, ele convoca Glenn a buscar a régua para ensinar a Jiao uma lição que ela não esqueceria. Enquanto Jiao implora por misericórdia, o olhar inabalável de seu pai a penetra, e ele continua determinado a aplicar a pena. Apesar de não gostar, ela sabe que cruzou a linha, e agora vai precisar enfrentar as consequências e aguentar para poder salvar ele no futuro. À medida que Jiao enfrenta a ameaça iminente de punição, ela lida com um turbilhão de emoções. O medo corre por suas veias, mas sua determinação em proteger seu pai e seu país é maior. Com as mãos trêmulas, ela estende a mão em direção à figura imponente do tirano. Mas depois de ver a régua, uma onda de arrependimento lhe invade, fazendo ela tirar a mão assustada. Isso deixa o imperador ainda mais irritado, e Jiao Ji começa a cantar uma música falando quanto ela é pequena para tentar fazer o imperador ter pena dela.
Ele pensa em como ela é mimada, mas nota sua mão macia e pensa que ela pode não aguentar a disciplina. A princesa continua cantando seu drama e dizendo que deveria ser abandonada nas ruas, enquanto Glenn fica encantado com sua fofura. O imperador continua irritado, mas decide se levantar e provar o peixe, avisando que se não estiver delicioso ela vai ser jogada aos lobos. O imperador prova um pedaço da carpa azul real, e ele não consegue acreditar no sabor delicioso do peixe. Ele fica ainda mais surpreso que ela tenha feito isso sozinha, e pergunta se ela realmente sabe cozinhar. Ela confirma, então ele diz orgulhoso que estava horrível. Mas Jiaoji sabe que é mentira, e promete sempre cozinhar para o seu pai no futuro. O imperador continua firme, mas manda ela voltar às suas aulas de etiqueta e não lhe perturbar mais. Enquanto isso Maya está lá fora, se perguntando se a garotinha já começou a ser punida. Então ela vê Jiaoji saindo feliz do lugar, e não acredita que nada aconteceu. Ela acha que isso não é possível, então o imperador chega e pergunta o que ela está fazendo ali. Ela se desculpa, e avisa que só estava querendo prestar seu respeito a seu pai. Mas o imperador não gosta muito disso, e lembra que ela ainda está de castigo, então não deveria sair. Ele decide não puni-la de novo, mas manda ela voltar e terminar as lições que ele passou. Maya percebe que seu pai está realmente mimando Jiao, e se pergunta o que ela tem de especial. Do outro lado, Jiao está sentada contente, e sua babá pergunta se ela precisa de ajuda para comer. Jiao explica que consegue comer sozinha, e dá a ela um de seus bolinhos. Ela come tudo depressa e sem nenhuma etiqueta, mas a babá acha ela adorável demais para dizer alguma coisa, então apenas fica encantada e pede para Jiao comer mais. A porta abre e Glenn aparece cumprimentando a princesa. Ela fica surpresa com o tio Glenn lhe visitando, e pede correndo para ele comer junto dela. Jiao percebe a outra pessoa do lado dele, e pergunta a Glenn quem é ela. Ela se apresenta à princesa como Li, sua nova professora de etiqueta. Jiao fica apavorada que seu pai estava falando sério sobre as aulas, e reclama consigo mesma por não ter feito mais coisas legais antes. Ela explica a Glenn que não quer aprender etiqueta, e pergunta se ela pode falar com seu pai de novo. Mas Glenn se aproxima dela e garante que Li não será muito severa nos ensinos, então se ela tiver algum problema pode falar com ele depois. Então ele sai correndo e deseja boa sorte, enquanto a princesa implora para ele não ir. Então, Li fala com ela e como sua majestade espera que ela aprenda tudo muito bem. Elas vão para fora, e Li explica que como princesa cada movimento dela deve ser digno. Ela manda a menininha levantar a cabeça e juntar as pernas, além de endireitar os ombros e guardar os braços na barriga. Enquanto isso, Jiaji acha que está muito quente, então ela implora Li para lhe deixar descansar para que ela vá conversar com seu pai. Li explica que o imperador entregou ela a seus cuidados, então pede de novo que ela continue com sua aula. A garotinha fica triste, mas decide obedecer. Enquanto isso, Li se pergunta se a princesa Jiaoji é realmente maligna como a princesa Maya lhe contou, achando que ela não parece ter mais intenções. A menininha começa a andar, enquanto se lembra de tudo que Li disse a ela. Mas de repente ela tropeça no chão e cai, e sua baba vai correndo lhe ajudar. Mas Li impede que ela ajude, e explica que a princesa não precisa de outra pessoa além dela com as lições. Ela começa a falar com Jiao, e lembra que como uma princesa ela não pode se mostrar indigna, então pede para ela se arrumar depressa e não repetir o mesmo erro. Ela lembra que sua mãe sempre pediu para ela se levantar depois de cair, e lembra que deve ser corajosa. Então ela fica de pé, e mostra orgulhosa como ela não tem medo de cair. Mas lhe lembra que isso é só o começo, o que faz Jiao se perguntar por que ela não sorri. Ela acena animada para Li, então confessa que gostaria de lhe dar um pouco de doce se ela sorrisse. Li fica surpresa, mas lembra que elas têm posições sociais diferentes, e pede para ela não fazer mais piadas durante a aula. Então ela avisa que é hora do lanche, e Jiao fica animada por finalmente ter uma pausa. A menina fica aliviada que vai poder descansar, mas lhe pede para ela sentar direito, e como manobra ela deve manter a coluna reta, as mãos no colo e as pernas juntas. Jiao avisa que está com fome, então Li olha para ela irritada e pede para ela lhe obedecer. Ela fica com um pouco de medo e se ajusta, enquanto Li decide ir buscar a comida para elas. A garotinha pensa em como é cansativo sentar desse jeito, e de repente sua babá começa a chorar de pena dela. Ela pede para sua senhora fingir que está doente para escapar das aulas, mas Jiao dá uma lição de moral nela, pois sua mãe disse que crianças não devem mentir, e elas ficam feias se fizerem isso. Além disso, ela sabe que se ela não aprender etiqueta, seu pai pode matar a tia Li, e ela não quer que isso aconteça. A babá fica emocionada com o quanto ela é carinhosa e a abraça forte, e enquanto isso Li escuta a conversa delas escondida, e percebe como a princesa está preocupada com ela. Ela pensa em como Maya disse que ela era maligna, mas decide ignorar isso por enquanto. Ela chega com a comida, e avisa que foi feita especialmente por ela. Li pede para ela não fazer barulho enquanto come, então Jiao se prepara para começar. Ela acha que Li colocou pouca comida, mas se pergunta por que elas duas não estão comendo também. Ela pede para elas comerem com ela, mas as duas não acham apropriado comer com sua senhora, enquanto Li se pergunta por que ela está sendo tão gentil com ela.
Ela avisa que não está com fome, e também pede para ela não convidar pessoas de classes sociais diferentes para a mesa. De noite, Ling conta uma história para ela, e observa ela dormindo calmamente na cama. Então, ela observa um machucado na garota da queda que ela teve nas aulas, e decide falar com Li sobre isso. Ela pergunta por que Li está sendo tão rígida com ela, mas a mulher explica que só está cumprindo as ordens do imperador, e se ela não fizer seu trabalho bem ela estará desrespeitando sua majestade. Mas Ling fala que ela está seguindo as aulas bem, enquanto ela não parece se importar, e confessa que ela vê como uma mulher sem coração. Ela acha que Ling está sendo insolente, mas decide ir ver se a princesa realmente ficou ferida depois das aulas. Então ela vai até seu quarto e nota seus joelhos machucados. Ela pega um pouco de unguento, e decide passar um pouco na princesa. Então, ela decide voltar para os seus aposentos, mas a garotinha acorda e chama por ela. Ela agradece a Li por lhe ajudar com sua ferida, e declara feliz que ela é uma boa pessoa. Li explica que ela seria culpada se algo acontecesse com a nona princesa, então ela só está cumprindo o seu dever. Mas a menina não acredita nela e diz que Li está mentindo. Ela lembra que sua mãe lhe disse que tem pessoas duras nas palavras e mole no coração, então ela acha que Li é assim. Ela confessa que não gosta muito das aulas, mas está feliz que Li sempre lhe trate tão bem. Então, ela lembra que tem algo que ela queria dar e tira um presente do seu bolso. Ela estende sua mão sorrindo, e fala que no futuro quer que ela seja sua madrinha. Mas Li fica preocupada e pede para ela não dizer isso pois alguém pode ouvir. A mulher suspira enquanto olha para ela, mas menciona que já é tarde, então pede para ela descansar. Então ela cobre a garotinha, e Jiao rapidamente volta a dormir. Li acha que a nona princesa é adorável, e decide tratar ela com mais carinho. No dia seguinte, vemos Jiao aprendendo a usar um hashi, mas ela não consegue pegar a comida direito. A babá acha que ela vai ser repreendida, mas Li nota a dificuldade e decide dar ela uma colher, deixando a babá completamente chocada. Depois, vemos a princesa dormindo enquanto segura um livro, mas Li decide deixar ela descansar e brincar um pouco lá fora. A menina corre para o jardim, e Ling se pergunta por que a professora mudou de postura tão rápido. A menina pede para Ling brincar com ela, mas a babá se pergunta o que está acontecendo. Então, Jiao chama por ela para contar um segredo, e ela sussurra no seu ouvido que a professora colocou um unguento no seu machucado ontem, e ela admitiu que gosta da princesa. A menina sai correndo para brincar, e Ling acha adorável que ela pense tão bem de uma pessoa cruel como Li. Ela chama por Li e lembra como o imperador pediu que a princesa aprendesse etiqueta em 2 meses, e acha que ela ficará em apuros se ele descobrir que estão brincando. Mas de repente ela sorri e explica que ele não vai saber se elas não contarem. Enquanto isso, Maya caminha até a princesa, e pensa em como Li já chegou no palácio há vários dias, então Jiaoji deve estar sofrendo bastante para aprender etiqueta, e acha que vai ser ótimo observar em primeira mão. Maya escuta e decide observar, mas fica surpresa ao ver a garota correndo, e se pergunta por que Li está sendo tão gentil com a criança quando ela trata todos com rigidez. Mas de repente ela percebe que isso também é o bastante, e se seu pai descobrir que Jiao não está aprendendo etiqueta como ele ordenou ele não deixará nenhuma das duas escapar, então, ela decide contar tudo para o seu pai. Nos vemos o imperador irritado com alguns servos. Ela está de péssimo humor, e ordena que todos se retirem imediatamente. Então, Maya aparece para cumprimentá-lo. Ele pergunta se ela terminou de copiar seus textos, mas Maya muda de assunto e fala sobre Li estar ensinando etiqueta para Jiaoji. Ela sabe que Li é um pouco severa, e às vezes até exagera sem querer, então ela confessa que estava ficando preocupada com sua nova irmãzinha, já que ela acabou de entrar no palácio. O imperador acha isso incômodo, mas admite que tem estado tão ocupado que se esqueceu de Jiaji. Então, ele decide passear um pouco e vai em direção ao palácio da princesa, enquanto Maya pensa em como seu plano foi um sucesso. Do outro lado, as três continuam brincando de esconde-esconde, e Jiao está orgulhosa com o lugar que ela escolheu se esconde. Mas de repente, seu pai aparece perguntando se ela está se divertindo. Ela fica surpresa, e as servas se ajoelham em reverência. Jiao pede para o seu pai brincar com ela, mas o imperador não parece feliz, e explica que nunca brincaria de algo assim. Jiaoji segura sua roupa e diz que ela vai gostar ainda mais dele se ele brincar com ela. O imperador fica impressionado como ela ainda não percebeu o erro, e acredita que ela está pedindo para ser punida. Jiao olha para ele com uma cara fofa, então ele abaixa sua mão, mas pergunta se ele sabe o que está errado, enquanto ela se curva e pede perdão por negligenciar seu dever. Então, a garotinha se lembra que seu pai é um grande tirano. Ela chama a atenção dele e explica que pediu para brincar, então ela quem deve ser punida. Mas o homem vira a cabeça e explica que não vai cair nos truques dela. Então ela bate nele e explica que sua mãe disse que ele deveria gostar dela e não levantar sua voz, ou então ela ia correr atrás dele com uma vara. Então o imperador lembra da mulher lhe perseguindo depois dele falar algumas coisas para os servos, pensando naquilo como sua grande humilhação. Ele parece irritado, e pensa que a filha daquela mulher não deveria ser querida por ele. Então, ele pede para o eunuco lhe dar o livro de etiquetas, e decide observar pessoalmente ela aprendendo.
Jiaoji percebe que ele está zangado e tenta negociar, mas isso não adiante, e o tirano exige ver como ela se sai. Ela fica na postura que Lily ensinou, e Glenn acha que o corpo dela não consegue durar muito. Mas o imperador aponta como ela é rechonchuda, e garante que ela deve conseguir. Mas a princesa ouve isso, e sua mãe sempre lhe disse que ela é a mais bonita do reino, então ela não é gorda. Ela acusa seu pau de não ser humano, então ele fica completamente sério. Ele se pergunta se deve costurar a boca dela ou jogar aos lobos. Mas então Jiaoji lembra que isso foi o que sua mãe disse, pois ela sempre achou seu pai incrível. O tirano resmunga, mas gosta da mudança de postura. Então ele explica que quer que ela fique no seu quarto e se vire para a parede para pensar no que aconteceu por 2 horas. Ele volta pro palácio, e Mai aparece rindo de Jiao. Mas a princesa fala que palavras duras também podem ser demonstrações de carinho, e acha que ele não está com raiva dela porque não se importa com ela. Maia grita para ela parar de falar bobagens, e declara que ela nunca vai conseguir roubar seu pai dela. Jiao percebe que foi ela quem chamou seu pai, então ela procura algo no seu bolso e tira uma pequena pérola azul. Ela sabe que seu pai vai voltar para ver ela, então Jiao decide impressionar ele com sua etiqueta, enquanto ela observa a imagem dele na pérola. Mais tarde, Jiao está com sono e quer descansar, mas ela sabe que precisa ficar acordada para quando seu pai aparecer. De repente ela começa a se sentir mal, e percebe que estava tão ocupada que se esqueceu de beber água. Ela sai do seu quarto cambaleando enquanto procura por água. Ela bate na porta e implora que alguém apareça, gritando que está com calor. Ela cai e começa a chorar, então as pequenas pérolas aparecem de novo. Jiao pega uma e segura em sua mão, desejando poder nadar no lago, e pede para ser levada até lá depressa. Enquanto isso, o imperador continua de mau humor repreendendo seus servos. Então Glenn aparece, e comenta como a princesa esteve no seu quarto o dia todo, então sugere que ele lhe faça uma visita. Mas o imperador acha que ela já lhe causou problemas demais e se recusa a ver ela. De repente um servo aparece, e ele conta que a princesa Jiaoji desapareceu. Então ele pergunta a Ling o que aconteceu, e ela explica que não encontrou a princesa quando foi levar seu jantar, e ela não está em nenhum lugar do palácio. Ele ordena uma busca pela garota, avisando que todos morrerão se ela não for encontrada. Enquanto isso, Jiao está de frente pro lago, e ela se rasteja para tentar conseguir um pouco de água. Ela lembra que sua mãe disse que o teleporte usa muito vigor. Ela se pergunta o que fazer, notando que está sem forças para rastejar. De repente um menino aparece, e ele confunde Jiao com um porquinho. Mas Jiao segura sua mão, e ele percebe que é uma garotinha. Ela grita por água antes de desmaiar, então o garoto a levanta desesperado. Ele a joga de uma vez na água, e a pequena sereia fica aliviada. Ela abre os olhos e sobe, completamente feliz por não estar mais com sede. O garoto pergunta se ela está bem, e Jiao percebe que ele é um de seus irmãos mais velhos. Ela lembra que na sua vida passada ela sempre era intimidada por Mata, e só ele que lhe tratava bem, então imagina que eles serão bons amigos de novo. Mas então o garoto pergunta se ela é um peixe e ela volta para a realidade. Então, Jiaoji explica que ela é uma sereia. Mas o garoto discorda, e ainda acha que ela é um peixe. Ele explica que gosta de peixes, então ela pergunta sorrindo se eles podem ser amigos. Ela aceita feliz, e agradece ao irmão mais velho. Mas o garotinho a repreende, avisando que ela não deveria chamá-lo de irmão mais velho. Mas ele se diverte com ela, e acha que ela é um brinquedo interessante. Mas Jiao não entende por que ele está lhe tratando como um brinquedo, e avisa que é magia. Ela explica que se ele não contar a ninguém que ela é uma sereia, ela poderá lhe mostrar várias magias, mas se ele contar, ela não vai brincar com ele. O garoto entende, mas de repente eles escutam os servos procurando pela princesa. Jiao se preocupa em ser descoberta, então ela sai rápido da água. O garoto nota a cauda dela se transformando, e fica surpreso que ela não seja mais peixe. A garotinha se sente tonta e desmaia, enquanto o menino se pergunta se ela está morta. Então os guardas se aproximam e percebem o príncipe tentando fazer a garotinha acordar. Eles percebem que essa deve ser a nona princesa, e se apressam para avisar ao imperador. Então o imperador aparece, e o príncipe percebe o olhar sério dele. O imperador a coloca nos braços, e pergunta furioso por que ele ficou parado e não foi chamar o médico. O imperador a coloca na cama, pensando em como ela pode ficar nesse estado depois de não lhe ver por apenas meio-dia. O médico imperial chega, e o imperador pede para ele se apressar. Ele examina a garota, mas explica que ela não está doente, ela apenas desmaiou por malnutrição e desidratação, então ele recomenda que ela coma bem e dê bastante água. De repente Jiaoji acorda e explica que ela foi maltratada por pessoas más. Ela fala que lhe trancaram no quarto sem água ou comida, e pede que seu pai se vingue por ela. Mas ele manda a menina calar a boca, e lembra que foi ele quem ordenou que ela ficasse trancada. Ele acha ela inútil por desmaiar por causa de um pouquinho de fome, e não acha que ela pode lhe culpar por isso. Jiao começa a chorar e dizer que ele é uma pessoa má, mas o imperador pede para ela ter cuidado com as palavras. Ela fica com medo, e seu pai reclama como ela é mimada.
Ele ordena que tragam os guardas que estavam vigiando ela para ele poder executá-los, mas a menininha corre e implora que ele não faça mais isso, pois ele não será um governante sábio assim. O imperador avisa que ele não precisa ser sábio, e pergunta quem ousaria ter uma opinião diferente da dele. Então, Jiao se pergunta o que fazer, e decide chamar seu pai para lhe contar um segredo. Ele a segura, mas avisa que ela não vai conseguir salvar a vida dos guardas. Ela avisa que gosta muito dele, mas não vai gostar se ele matar as pessoas. O imperador parece surpreso, mas explica que ele não se importa com a opinião ou amor dela. Então, ele ordena a Glenn que os guardas recebam 80 golpes cada, e depois eles devem virar escravos. Glenn sai, enquanto o conselheiro fica surpreso que Sua Majestade cedeu e não matou ninguém. Logo vemos o príncipe mais velho indo falar com seu pai, mas o homem se pergunta o que ele está fazendo, e ordena que ele volte para o seu quarto. O garoto fica em choque, mas Jiao explica que ele veio brincar com ela. Ele começa a se irritar com ela, e pergunta como ela foi parar perto do lago. Mas a princesa mente dizendo que escalou uma árvore, e revela que ela é muito boa em escalar árvores. Mas o imperador não quer isso, e avisa para ela não fazer de novo. Mais tarde, Jiaoji fica impressionada com a quantidade de comida na sua frente. Ela grita que seu pie é o melhor, enquanto ele menciona que só está seguindo as instruções do médico. Jiao pede um pouco de mingau, então o imperador ordena que isso seja arranjado imediatamente. Mas GNN não sabe que medidas ele deve colocar, então o imperador pega da mão dele e decide fazer por conta própria. Mas ele também não sabe, e o resultado final fica bastante duvidoso. Ele disfarça que não sabe avisando que não quer continuar fazendo seu mingau, então uma serva virá cuidar disso amanhã. Jiao se retira da mesa e avisa que está cansada, então ela sai e deseja uma boa noite para o seu pai. Mas Glenn nota ela indo para a direção errada, e o imperador se pergunta se Jiao acha que ela tem o direito de tomar sua cama. Mas então ele muda de ideia, e avisa Glenn que ele permitirá que ela durma em sua cama por hoje. Então ele se deita ao lado dela, e percebe que quanto mais a olha, menos ruim ela parece. Ele nota ela agarrada com a mamadeira, murmurando que não vai deixar ele pegar. O imperador se diverte com isso e decide provocar ela tirando a garrafa, mas a garotinha começa a se agitar, e puxa a garrafa para ela de novo. Ele fica surpreso que ela consiga ser tão mal criada dormindo, e se pergunta como Lee consegue ensinar ela. No dia seguinte, Glenn percebe que o imperador acordou cedo, mas ele não parece muito contente com isso. Ele lembra como Jiao se agitou na cama, e acha que foi um erro deixá-la dormir com ele. Ele manda Glenn enviar a princesa de volta para o palácio, e explica que ela não deve aparecer no salão principal de novo. Enquanto isso, Maya recebe a notícia que Jiao dormiu com o imperador e fica com ciúmes de seu pai. Ela fica furiosa, mas de repente escuta alguém chamando sua atenção. Sua mãe explica que como uma princesa, ela deve sempre manter a dignidade, e acha que no estado que Maya está ela não parece diferente de uma plebeia. Maya se pergunta por que ela veio, e a mulher explica que quer evitar os tumultos de sua filha, achando que se a nona princesa lhe atrapalha, ela só precisa se livrar dela. Maya não parece gostar da ideia, mas sua mãe olha para ela com um olhar furioso e ela se cala. Maya acha que seu pai não gosta tanto de Jiao, e provavelmente ela quem correu até ele para lhe perturbar. Maya garante que mesmo com Jiao viva, ela ainda vai se tornar a princesa mais prestigiada do império. Então sua mãe pega sua mão e lhe acalma. Ela diz que está esperando por isso, e pede para ela não esquecer a criação que ela lhe deu. Maya garante que sim, e se ela tiver o coração do imperador, será a pessoa mais importante do reino. Nós vemos Jiao batendo numa porta, e ela fala que ela está ali para brincar com seu irmão mais velho. Mas de repente a cobra do príncipe aparece, e a menina fica apavorada quando ela começa a subir nela. O príncipe aparece com um tumulto, e repreende a cobra por assustar as pessoas. Ele solta para ela voltar para o seu cesto, e Jiao fica impressionada com como ele é legal. Ela agradece a ele, enquanto Ian pergunta o que ela está fazendo. Ela avisa que veio brincar, e mostra como até trouxe lanches para ele. Ela oferece a caixa e pergunta o que ele mais gosta, mas o príncipe ri e avisa que seu preferido são olhos humanos. Ele pergunta se pode pegar os dela, mas Jiao fica apavorada. Ele agarra sua mão e pergunta se ela não está disposta a ser sua amiga. A garotinha quase chora, e pede para ele não arrancar seus olhos fora antes de correr, mas ela cai logo depois. O garoto começa a rir, mas Jiaoji fica triste, e começa a gritar que não quer mais brincar com ele, mas ele apenas sorri e explica que ela pode ir. Ela se vira, mas de repente dá de cara com Maya, perguntando por que ela é tão desajeitada. Ela se vira para Ian e avisa que ela preparou pessoalmente uma sopa de lótus para ele, e Ian aceita o presente gentilmente. A garota fica vermelha, e pergunta se amanhã ele gostaria de tirar o dia de folga com ela nas montanhas. Mas o príncipe menciona que não seria bom que ela pegasse um resfriado, e acha que os outros podem falar mal dela se a virem andando com ele. Maya fica completamente vermelha ao ver ele preocupado com ela. Ela explica que não tem medo da opinião dos outros, e declara sem querer que gosta dele. O príncipe fica surpreso, e ela não consegue acreditar que acabou falando em voz alta. Então, ela avisa que tem coisas para fazer e sai correndo,
enquanto Jiao pergunta por que ela está arrastando ela junto. De repente o príncipe olha pro lado, e percebe algo no chão. Ele nota que são pérolas de sereias, enquanto se pergunta se elas não são exclusivas do Clummerfolk. Ao mesmo tempo, Maya pergunta se Jiaoji está indo visitar Yan todos os dias para lhe deixar irritada. Mas Jiao lembra que é ela quem lhe intimida e faz de tudo para ela não brincar com Yan. Maya lembra que ela causou a morte da empregada que serviu ela por anos, e pergunta por que ela deveria ser legal com ela. Jiao fala que é uma boa pessoa e que não machucou ninguém, mas Maya fica irritada com a atuação dela, já que se não fosse por ela sua empregada não seria condenada. Maya decide não falar mais com ela e sai, mas Jiao fica preocupada, pois seu pai lhe prometeu que não ia matar ninguém sem motivos. Enquanto isso, o imperador fica em silêncio com o almoço servido a ele. Glenn pergunta por que ele não está comendo, enquanto o imperador pensa como a comida da sua filha mimada pode ser mais gostosa que a dos chefes imperiais. De repente Jiao chega correndo, ele se pergunta o que ela quer dessa vez. Então, ela pergunta furiosa se ele matou alguém nos últimos 2 dias. Ele fala que não, já que ele nunca mata, e Glenn acha que ele está ficando cada dia pior em mentir. Então ela pergunta sobre a serva de Maya, mas o imperador explica que ela usou armar para sua filha, então mesmo que ela morresse mais de uma vez não seria o bastante para aliviar sua raiva. Mas a garotinha continua revoltada, e declara que seu pai mentiu para ela, saindo correndo enquanto fala que nunca mais vai falar com ele. Então o imperador se levanta e pede para Glenn trazer a criada de volta rápido, pois ele quer enforcá-la até a morte pessoalmente. Glenn sai atrás da menina, e o imperador pensa irritado no que fazer. Ele pede para Glenn esperar, e ele se pergunta se o imperador mudou de ideia. Mas o tirano avisa que ele deve pedir aos chefes para não servir mais comida a ela de agora em diante. Glenn fica preocupado, mas o imperador decide que não terá sua boa vontade explorada. Enquanto isso, Jiaoji está em seu quarto, e agora ela acha que seu pai é uma pessoa ruim. Ela decide não falar com ele nunca mais, mas Ling aparece, e ela sugere contar a ela se a princesa estive com algum problema. Ela explica que seu pai mentiu sobre não matar mais, e agora não quer mais falar com ele. Ling explica que ela ouviu das criadas mais velhas que o imperador não recebeu muito afeto na infância, e ele era o filho menos favorecido. Sempre que ele fazia algo de errado, o antigo imperador o agredia física e verbalmente, chegando até a isolar ele por meses. Querendo ganhar a aprovação do imperador, ele jurou conseguir o trono, e quando virou imperador, ele também se tornou cruel. Mas ela explica que com a aparição de Jiaoji, ela conseguiu ver o imperador sorrindo pela primeira vez. Jiaoji não esperava que seu pai tivesse um passado desses, e pensa em todas as palavras que ela disse a ele. No salão principal, criada é trazida até o tirano, e ele começa a atacá-la. Mas então ele lembra de Jiaoji, e como ela disse que não ia mais gostar dele se ele matasse. Ele xinga e empurra a prisioneira pro lado, se perguntando por que ele continua pensando na criança. Ele lembra a si mesmo que uma criança daquela mulher não deve valer sua preocupação, e então ouve um barulho. Ele atira uma faca pro lugar, mas descobre que era Jiaoji. Ela corre até ele assustada, e ele acha que ela vai continuar sendo inútil se não aprender a se esquivar. Ele se pergunta por que ela está ali tão tarde, então ela avisa que quer comer e falar um pouco com ele. Ela admite que sente falta dele, e de repente a expressão do tirano se suaviza. Então ele pede para ela não entrar de novo no salão principal sem sua permissão, colocando ela no chão. Então, a menina chama sua atenção e explica que estava errada, pedindo para ele lhe desculpar. Ela explica que ele não é uma pessoa má, mas só ficou frio porque ninguém se importou antes. Mas agora ela se importa, e jura que sempre vai gostar dele. O imperador pensa em como nunca tinha ouvido essas palavras antes, e se pergunta se essa criança mimada realmente se importa assim. Ele a pega no colo e aceita o que ela disse, mas Jiaoji explica que ele também vai precisar parar de matar pessoas inocentes. O imperador pergunta o que ele receberia em troca, então a garotinha pensa um pouco e decide lhe dar uma pérola. Mas o imperador diz que não é o bastante, então, a garotinha abre as mãos para abraçá-lo e beija sua bochecha, dizendo que gosta mais dele que todos. O imperador fica sutilmente satisfeito, e pensa em como ele é importante para ela. Então ele aceita, e pede para ela voltar para o seu quarto agora. Mas de repente ele percebe que ela já está dormindo no seu colo. O imperador não parece incomodado, então ele coloca ela na sua cama de novo. A garotinha acorda de manhã e percebe que dormiu sem querer, então ela se levanta e pergunta ao seu pai por que ele não foi pro tribunal hoje. O homem explica que seus oficiais ficaram doentes, então ele cancelou o tribunal matinal, enquanto Glenn se pergunta se ele não tem vergonha de mentir para uma criança. Jiaoji diz que está com fome, então ele ordena que Glenn prepare algo. Jiao fica encantada com a comida do café da manhã, então ela pergunta por que seu pai não está comendo, e lembra que sua mãe sempre disse que comida é saúde. O imperador pergunta se aquela mulher realmente ensinou aquilo, e Jiaoji revela que sua mãe sabe de muitas coisas, e o que ela mais sabe fazer é repreender seu pai e discutir com os outros. Glenn fica assustado, enquanto Jiao se pergunta se seu pai está com raiva. Ela pergunta se ele está envergonhado por ser repreendido pela sua mãe.
Mas ele agarra o babador dela e começa a lhe ameaçar, então Jiao corre brincando, falando que ele está com vergonha e quer silenciar a testemunha. Enquanto isso, Maia está feliz por ter terminado sua lição mais cedo que o espero, e acha que seu pai vai elogiá-la depois de perceber. Mas ela fica surpresa, e vê que seu pai está tomando café com Jiaoji. Ela se pergunta como isso é possível, e nunca imaginava que ele poderia compartilhar a refeição com alguém. Ela fica devastada, e se pergunta se Jiao realmente é a favorita do seu pai. Maia aparece e cumprimenta o imperador. Ele se pergunta o que ela quer, então Maia mostra sua lição de casa. Ela nota como Jiaoji está comendo, desejando que ela fique obesa. Então o imperador elogia seu trabalho, e Maia imagina que Jiaoji deve estar com ciúmes dela, mas a criança continua comendo feliz. Ela nota como sobrou um bolinho, e sua mãe sempre diz para ela não desperdiçar comida, então ela pede que seu pai lhe ajude com o bolinho, mas o imperador se revolta, e manda ela tirar esses restos de perto dele. Maia fica feliz com a cena, mas Jiao fala como ele é rude e começa a falar que ele não se importa com ela. Então o imperador pega o bolinho e manda ela ficar quieta ou vai lhe abandonar nas montanhas. Ele começa a comer o bolinho, enquanto Jiaoji fala que ele é o melhor. Maia lembra que ele tem fobia de germes, e não consegue acreditar que ela fez ele comer um bolinho que ela tocou. Então um servo chega e dá uma notícia ao imperador, ele avisa que vai precisar ir pro tribunal, e pede para que elas voltem para os seus palácios. Então o rosto de Maia muda, e ela aponta como o imperador sempre chama ela de criança mimada. Mas Jiao acha que ela está com inveja porque o imperador lhe trata bem, dizendo que ela está com ciúmes. Então Maia começa a gritar, lembrando que ela já está no palácio há anos e mandando ela parar de se achar. Jiaoji começa a correr, e Maia fica preocupada que ela seja culpada se algo acontecer. Enquanto isso, o príncipe mais velho implora ao médico para lhe ajudar, e declara que pode passar dias sem comer se for preciso. Mas o médico explica que ele quer ajudar, mas explica que o Palácio Frio é um lugar proibido, então ele estaria arriscando sua vida indo lá. De repente, Jiaji aparece, perguntando o que seu irmão está fazendo. Ele explica que sua mãe está doente, mas o palácio deles é um lugar onde ninguém pode pisar. Yaoji percebe que naquela noite ele estava no lago à procura de um médico, mas acabou repreendido pelo imperador. E de repente Maia chega para pegá-la de volta. Jiaoji explica que o príncipe precisa de ajuda, mas Maia fala que não é problema dela, e explica que seu pai odeia o príncipe e sua mãe, então ele vai odiar elas também se elas ajudarem. Mas Jiao se levanta, e ela diz determinada que sua mãe não deixaria ela virar as costas se alguém estiver em perigo. Então, ela se vira pro médico e mente, dizendo que seu pai deixou ele ir até o palácio do príncipe, sugerindo a todos para irem juntos. O médico acaba cedendo e as crianças ficam completamente felizes, enquanto Maia parece em choque por ela realmente querer ajudar eles. Eles chegam até o palácio e o príncipe grita feliz que achou o médico imperial. Jiaoji nota como o lugar que eles moram parece abandonado, achando ainda pior que onde o sexto príncipe mora. Então, ela olha para a mãe doente do príncipe, e Jiao não consegue acreditar em como ela é bonita. A mulher pergunta quem é a garota, e o príncipe explica que ela é sua nova amiga. Ele explica que ela na verdade é um peixe, deixando Jiao surpresa ouvindo isso. A mãe do príncipe sorri, mas pede para ele não falar besteiras, chamando a pequena princesa para mais perto. Então Jiao se apresenta, explicando que tem 3 anos. A mulher se pergunta quem é a mãe da pequena princesa, então Jiaoji explica que ela entrou no palácio há poucos dias, e não sabe qual era o título que sua mãe costumava ter no palácio. Ela acha que é consorte bonita, igual a sua mãe, e a mulher sorri achando ela fofa, mas de repente ela começa a tossir, preocupando Yi. O médico percebe que a doença dela está grave, então decide examiná-la imediatamente. 1 hora depois, o príncipe está completamente preocupado com sua mãe, enquanto o médico pede para que ele não faça barulho já que ela está dormindo. Ele promete não fazer barulho e tapa a boca, enquanto Jiao se pergunta que tipo de doença a mãe dele tem. Então, o médico explica que Ru está com tuberculose, e explica que recentemente os médicos da corte conseguiram uma erva rara que é capaz de curá-la, mas ela não pode usá-la por estar condenada ao Palácio Frio. Então, o príncipe pergunta se sua mãe vai morrer, enquanto o médico admite que por enquanto, ela só pode aliviar sua dor. O garoto começa a chorar para que sua mãe não morra, enquanto Jiao tenta lhe confortar de que tudo ficará bem. Então, ela explica que se ela pedir ao seu pai, ela tem certeza que ele salvará a mãe dele, já que na verdade ele é uma boa pessoa, apesar de tentar parecer outra coisa. O príncipe pergunta se ela realmente pode salvar sua mãe, o que Jiao garante que sim. De repente ele lhe levanta nos braços, dizendo que ela é um peixe incrível, saindo correndo com ela para brincar, enquanto o médico acha ela incrível por animar o jovem príncipe. Ele leva ela para o seu quarto dizendo que pode mostrar para ela os seus tesouros, mas Jiao percebe o quanto o lugar parece vazio. Mas então ela nota algo estranho, se perguntando por que tem pedaços de papel por todo o canto. Ela acaba perguntando se ele escreveu aquilo porque não queria se esquecer das anotações, o que o príncipe admite que sim, se chamando de burro. Ele conta triste que ninguém gosta dele, então ele não costuma brincar com seus irmãos.
Mas Jiao não acha que isso é verdade, explicando que gosta muito dele, e até fala que ele é inteligente, já que ela ainda não sabe escrever o próprio nome. O garoto parece completamente surpreso que ela goste dele, então ele decide dar uma caixa para ela, explicando que quer dar todos os seus animais. Então ela abre a caixa e encontra vários bichinhos feitos de vegetal. Ela acha eles incríveis, perguntando por que ele não mostra eles pro imperador. Mas o menino explica que ele não ia gostar, e na verdade, como ele está no Palácio Frio, ele só pode olhar pro seu pai em segredo. Jiao fica preocupada que ele esteja tentando tanto e não consiga nenhum reconhecimento. Então ela se decide, dizendo a si mesma que vai fazer seu pai saber sobre isso. Ela se vira e explica que tem alguns assuntos para resolver, então ela vai precisar sair por enquanto. Enquanto isso o menino nota uma coisa, então ele pega uma pérola que Jiao deixou cair e fica encantado com sua beleza. No salão da corte, um homem implora ao imperador para repensar, já que não seria bom incitar os dois países à guerra, e até está disposto a usar sua fortuna para amenizar o problema. Mas o imperador fica irritado com como eles olham para ele e ainda lhe dizem aquelas coisas, então o imperador pede sua espada, explicando que vai acabar com eles agora mesmo. Mas de repente uma pérola cai, e ele se lembra como Jiao lhe pediu para ele não matar mais. Ele pensa em como ela é problemática, mas então ele sorri e ordena aos servos que cancelem a campanha, assim como os homens estavam pedindo, o que deixa eles completamente chocados. Depois de um tempo Jiaoji chega, perguntando se ele sentiu sua falta, o que o imperador simplesmente nega. Ela parece triste, e pergunta se ele realmente não sentiu sua falta, então o imperador fica nervoso e a pega. Ele pergunta se ela está lhe visitando porque causou problemas de novo. Mas Jiao se incomoda e diz que na verdade veio trazer um presente para ele, oferecendo um dos animais do príncipe. O homem acaba sorrindo e perguntando se ela fez isso sozinha, enquanto pensa que ela realmente é habilidosa. Mas Jiao nega, e revela que na verdade é do príncipe Yi. De repente, o rosto dele muda para raiva depois de ouvir esse nome. Então, ela explica como seu irmão gosta do imperador, falando que todo ano ele faz esses animais pro aniversário do imperador, mas então ele pergunta se foi por isso que ela veio. Jiao admite que não, mencionando que a consorte Hu está doente. Mas o imperador não faz ideia quem é Hu, então, um servo avisa que ela é a mulher que está no Palácio Frio. Então o imperador fica com raiva de novo, notando como é tudo uma farsa para tentar ajudar o príncipe do Palácio Frio. Ele diz que não concorda e manda a garotinha sair, fazendo Jiaoji cair. Então ela puxa sua roupa e diz que tem um pedido, implorando que ele salve Hu. Ela explica que vai amar seu pai ainda mais, e o imperador sorri irritado. Ele diz que não se importa com amor, mandando ela sair da sua vista, dizendo que nunca mais quer vê-la de novo. A menina fica triste ouvindo isso, e lembra como seu pai não ouviu suas palavras na sua vida passada, e deixou-a ocupar o palácio enquanto os irmãos lutavam pelo trono. Então Jiaoji começa a chorar, mas o imperador grita para ela não usar esse método contra ele porque não vai funcionar. Mas de repente, ele abraça e pede para ela parar de chorar. O imperador pensa em Hu como uma mera consorte, então acha que não tem problema salvar ela, ordenando que levem qualquer remédio necessário para a mulher. Jiaoji fica completamente feliz e esfrega sua bochecha na dele, dizendo que seu pai é o melhor. O imperador olha para ela com uma expressão suave, e no fundo sabendo que ela merece uma surra. No dia seguinte, no Palácio Imperial, Jiaoji aparece feliz, e ela descobre seu irmão praticando cumprimentos para receber o imperador. Ela aplaude o quanto ele ficou bom, mas o garoto não parece confiante, e admite que sempre que ele vê seu pai ele esquece das formalidades e não sabe o que dizer. Ele fica triste pensando que o imperador não gosta dele, então Jiaoji tenta fazer ele se sentir melhor. Ela explica que sua mãe lhe ensinou que o que os outros pensam é problema deles, enquanto eles só devem garantir fazer o seu melhor. Então Jiao decide contar o método secreto dela, e pede para ele imaginar o imperador como um coelho preto vestindo uma pele de tigre, explicando que desse jeito ele não vai ter mais medo. O príncipe pensa na ideia, e admite que assim ele não parece nem um pouco assustador. Mas de repente alguém pergunta de onde que essa porquinha veio. O terceiro príncipe Mojin aparece sentado olhando para Jiao, mencionando que nunca tinha visto ela antes. O garoto manda a idiota falar alguma coisa, mas de repente Yi pega sua mão e manda ela correr. Eles saem e o terceiro príncipe desce, perguntando ao seu assistente quem era a porquinha, então seu assistente explica que ela é a nova princesa que entrou no palácio, enquanto o garoto parece achar isso interessante. Os dois terminam de correr, e Jiao pergunta a Yi quem era o garoto. Yi explica que ele era o terceiro príncipe, avisando que ele morde e é super mal. Ela se pergunta se aquele era mesmo o terceiro príncipe, lembrando que uma vez ela entrou no seu quarto por acidente e ele ameaçou arrancar seu coração. O garoto continua preocupado, e ele avisa que ela não deve brincar com os 4 príncipes malignos. Jiao fica séria e explica que não vai, mas pensa que ainda deve brincar com Yan, já que isso pode impedir que ele se revolte pelo trono. Do outro lado, Ling chama Jiao para comer, mas percebe que a princesa não está no seu quarto. De repente o imperador aparece e Ling se curva. Então ele pergunta onde a princesa foi, o que Ling explica que não sabe, e ela estava indo procurá-la.
O imperador se pergunta se Jiaoji se meteu em problemas de novo. Ele se preocupa, ordenando que ela seja encontrada antes do amanhecer. De noite, Jiao ainda está com o príncipe Yi, e ela mostra o desenho que ela fez do imperador para ele. O menino olha para o desenho e admite que também queria pintar para impressionar seu pai. Então, Jiao explica que ela pode ensinar a ele. O menino concorda, mas Jiao percebe que já escureceu, então ela se despede do seu irmão e avisa que vai visitar ele amanhã de novo. Jiao chega no Palácio do Mar, e imagina que ninguém descobriu que ela passou o dia fora. Ela fica aliviada que Ling não lhe descobriu, mas de repente o imperador aparece atrás dela. Ela explica que estava estudando e praticando seu desenho, mas nota que o imperador não parece feliz. Então ela sugere mostrar seus desenhos para ele, mas ele diz que ela está mentindo, então ele pergunta de novo para onde ela tinha ido. Ela percebe que não tem como escapar, então admite que foi brincar com Yi e perdeu a noção do tempo. O imperador se pergunta por que ela está falando de Yi de novo, irritado que ele tenha se preocupado enquanto ela escolhia ir para o Palácio Frio. Então, ela explica que cometeu um erro, pedindo desculpas para o seu pai. Ela diz que seus desenhos vão ser um presente para o imperador. Mas o tirano não parece animado, e diz que ela tem mentido para ele, e acha que assim como sua mãe ela continua mentindo para ele. Mas a garotinha protesta, já que ela não usou nenhuma régua para bater nele, então não acha que ela seja tão parecida assim. Ela mostra o pergaminho de novo, pedindo que ele aceite seu pedido. Mas o imperador bate na mão dela e a joga para fora, ordenando que ela não o toque. Isso deixa Jiao com medo, e o imperador se vira irritado enquanto sua filha pede para ele parar. Então ela tem vontade de chorar, dizendo que vai encontrar sua mãe. Glenn explica que o imperador imaginou que ela tinha desaparecido de novo, garantindo que ele vai fazer o possível para impedir ele. Na sala real, o imperador continua completamente irritado, dizendo que é um insulto que aquela criança mimada não entenda quão bem ele a tratava. De repente, Mai aparece, e ela saúda o imperador como de costume. Ela veio para ver se Jiao estava com seu pai, e fica feliz que ele esteja sozinho. Ela explica que trouxe comida para seu pai, além das tarefas que ela fez para ele poder examinar. O homem olha os papéis e manda ela sentar. Então ela pergunta se seu pai está de mau humor de novo. O imperador avisa que isso não é da conta dela, então muda de ideia e manda ela sair. Mas Maya insiste, e aponta como ele sempre lhe tratou com frieza, mas agora ela percebe o que ela fez para merecer isso. Então ela menciona como ele disse que ia lhe ensinar a desenhar, e pergunta se ele tem algum tempo para isso amanhã. Ela diz que gostaria de dedicar um desenho para ele, mas o homem só consegue se lembrar de Jiao oferecendo seus desenhos. Ele entende, e Maya fica animada quando o imperador promete que se tiver algum tempo livre ele passará no palácio dela. Ela sai animada, enquanto o imperador se pergunta por que ele pensou na criança mimada de novo, pensando que ele deve estar possuído por algo. Então Glenn aparece com um desenho, mas o imperador o expulsa do lugar. Ele está prestes a sair, quando o homem muda de ideia e pede para ele mostrar o que tem. Ele abre o pergaminho e nota o desenho que Jiao queria mostrar para ele, surpreso com quanto o desenho é feio. Ele nota como ela escreveu que quer que ela seja feliz todos os dias, o que faz o imperador sorrir, pensando que talvez ele tenha sido duro demais com ela. No Palácio do Mar, Jiao parece sofrendo, e o imperador pergunta preocupado se ela está com febre. Ele escuta de seu servo que não é febre, mas que Jiao está tendo um pesadelo. Ela continua dormindo, mas pede que seu pai não a abandone, e explica que Príncipe Yi não tem culpa e também o ama. Ela murmura que quer que ele seja feliz, então o imperador percebe que ela só está pensando nele. Ele nota como ela só tem 3 anos, e mesmo assim ele ainda perdeu sua paciência com ela. Ele alisa sua cabeça, prometendo que vai acompanhar ela. No dia seguinte, Jiao acorda, encontrando seu pai dormindo ao seu lado. A garota nota como ela babou no pijama dele, então tenta sair desesperadamente para que ele não se zangue de novo. Então o imperador acorda, perguntando o que ela estava fazendo. A garotinha explica que foi culpa sua, e promete que não vai mais babar, pedindo que ele não a abandone. Mas o imperador passa a mão na cabeça dela dizendo que foi culpa dele, e ele não devia ter perdido sua paciência com ela. Ele retira o que disse na noite anterior, mas Jiao acha tudo isso estranho e tenta ver se ele está doente. Então ela entende, dizendo que perdoava seu pai. Mas ela ainda tem uma pergunta, questionando por que ele odeia sua mãe, e revelando que ela chora bastante de saudades dele. O imperador não acha isso é possível, já que ele nunca viu ela derramar uma lágrima antes, então acha que aquela ingrata pode estar pensando em outro homem. O imperador explica que isso é entre sua mãe e ele, e avisa que elas duas são duas pessoas diferentes. Ele pensa na mãe de Jiao, pensando que se ele a vir de novo sem dúvidas ele vai atormentar ela. É hora de comer, e a garota parece animada para começar. Glenn se prepara para alimentá-la, mas recebe um olhar do imperador, que avisa que é ele quem vai fazer isso, deixando Glenn chocado. Ele dá uma colher na boca de Jiaoji, mas percebe que estava muito quente, enquanto Glenn nota que ele está fazendo errado. Ela toma um pouco de leite para amenizar a queimadura, enquanto o imperador pergunta se o desenho de ontem era dela. Ela responde animada que sim,
falando que ela e Yi passaram muito tempo desenhando, e acha que ele é muito talentoso. Mas Sua Majestade fica surpreso que o príncipe mais velho tenha ajudado ela a fazer um desenho tão feio, e ele diz que apesar dela falar bastante de Yi, ele é obviamente melhor que ele, mas a garota não escuta, estando ocupada demais comendo. Ele avisa que vai ter uma data que traz boa sorte em breve, então ele pediu para prepararem um banquete de reconhecimento dela, e ele vai convidar todos os oficiais para a comemoração, enquanto Jiao se pergunta se vai ter muita comida. Ele a pega nos braços e fala que quer que o mundo inteiro saiba que ela é sua filha. Então ela pergunta se pode convidar o príncipe mais velho para brincar, o que ele aceita, desde que ela não cause nenhum problema. Enquanto isso, o sexto príncipe Yan descobre sobre o banquete de reconhecimento que será realizado. Ele ainda não tinha certeza se ela era realmente filha do imperador, notando como ele estava preocupado à toa com ela sendo intimidada. Ele olha para a pérola que achou, mas de repente um servo avisa que Jiao chegou para vê-lo. Ele esconde a pérola, enquanto Jiao se aproxima lhe cumprimentando. Ela avisa que em 2 dias, terá um banquete para ela. Então ela quer convidar ele para ir também. Ele pergunta por que ele deveria aceitar, então a garota responde que terá várias comidas deliciosas, e amigos compartilham boas comidas. De repente ele segura na cabeça dela, avisando que o imperador matou centenas de pessoas no seu país natal, além de lhe sequestrar como refém e lhe trazer para o palácio. Ele deixa claro que o bastardo do imperador é seu inimigo, e no fim, ela também só é a filha de seu inimigo. Jiao tenta falar que não é assim, mas o príncipe pede para ela chorar, ou então ele vai arrancar seus olhos fora. Ela começa a chorar de verdade, então ele nota a pérola se formando e confirma sua teoria de que ela é mesmo uma sereia. Ele fala que seu segredo foi exposto, então pergunta como ela vai continuar se escondendo. Então a menina fica preocupada, notando como sua mãe pediu para ela não revelar sua identidade. O príncipe pergunta se ela está com medo, enquanto a garota se lembra que sua mãe avisou que ela seria comida se pessoas malvadas soubessem de seu segredo. Ela sai correndo de volta para o Palácio do Mar, enquanto o príncipe fica surpreso, notando que não teve a chance de terminar de falar. Sua serva pergunta sobre o banquete, e ele diz irritado que não vai, perguntando por que ela ainda está ali. Então, o dia do banquete chega, e o imperador pede aos convidados para se aproximarem. Os convidados notam como o imperador normalmente é solitário e bruto, então eles não acreditam que ele está mesmo fazendo um banquete para a princesa, e alguns até perguntam que tipo de droga ela deu para o imperador fazer algo assim. Então a nona princesa se aproxima, e ela fica surpresa com a quantidade de pessoas. Ela sorri e cumprimenta a todos, fazendo com que todos fiquem encantados com sua fofura. O imperador manda ela se aproximar e se sentar com ele, então ela corre até o trono, mas acaba levando uma queda vergonhosa. Então ela se levanta e fala para seu pai que quer um abraço, então ele se pergunta se ela está assustada pela multidão de convidados. Ele pergunta por que ela é tão desajeitada, e os convidados se perguntam se ele é mesmo um imperador tirano que mata por qualquer coisa. Ele avisa para trazerem a comida, enquanto Jiao come um dos aperitivos. Mai está morrendo de inveja na sessão dos príncipes e princesas, enquanto Jiao se pergunta se seu irmão está brincando de esconde-esconde. Ela se aproxima de e assustado que está recitando algumas lições. Então ele nota o peixinho por perto, enquanto Jiao pergunta o que ele está fazendo ali já que tem comida boa nas mesas. Ele explica que não quer ousar aparecer para seu pai, ou então ele ficaria de mau humor. Mas ela lembra como ele praticou para cumprimentar seu pai, então decide levar ele até lá. O imperador avisa que não quer ouvir as besteiras dele, até que o príncipe o saúda, desejando ao imperador uma boa saúde e fortuna infinita, e esperando que o país continue a prosperar sob sua gestão. O imperador fica realmente impressionado, surpreso que um garoto com a inteligência de uma criança de 3 anos consiga dizer uma frase tão completa. Então ele fica feliz quando descobre que o imperador quer ouvir mais sobre o que ele aprendeu. Ele começa a recitar suas lições de novo, deixando os servos surpresos já que normalmente ele gaguejava, se perguntando se ele foi curado. Mas o príncipe nota os rumores atrás dele, então ele começa a ficar nervoso. Então Jiao sopra a resposta para ele terminar a frase, e o príncipe consegue terminar sua apresentação. O imperador fica impressionado, notando como a melhora dele é graças a Jiao. O homem fala que ele fez bem, avisando que a partir de amanhã será designado um professor para ensiná-lo, e pede que ele não o desaponte. Jiao acha que seu pai é o melhor, então ela se agarra nele de novo e o elogia pela atitude. Então o homem sorri e nota como ela é bonita, achando que ela é mesmo digna de ser sua filha. Então, de repente ele dá o decreto que a partir de hoje ela terá o título de delicada, e declara a todos do banquete que ela é sua filha. Pouco depois, Jiao nota como ninguém percebeu que ela escapou ainda. Durante a festa, Jiao se viu sufocada com todas as consortes lhe elogiando, mas agora ela finalmente está livre, até que alguém joga um osso nela, e o terceiro príncipe Mojin aparece, perguntando aonde ela vai e lhe chamando de gordinha. Ela avisa que está voltando para o Palácio do Mar, e o príncipe nota que a perna de porco dela está cheirando muito bem, então ele pede um pouco, mas Jiao se recusa. De repente ele pega da mão dela, dizendo que não importa o que ela quer.
Ela implora para ele lhe dar sua comida, quando de repente Ian aparece, achando inapropriado ele intimidar a pequena princesa assim. Mojin pede para ele não ser tão enxerido, perguntando por que ele está no banquete. O príncipe avisa que isso não lhe interessa, mandando ele devolver a perna de porco para a princesa. O terceiro príncipe zomba dele ficar tão irritado por tão pouco, então ele sai e joga de volta a perna de porco. Jiao recupera a comida, e o sexto príncipe pega seu braço e manda ela lhe seguir. Eles chegam até uma fonte, e Jiao se pergunta por que ele a trouxe até ali. Ela pergunta se ele a defendeu porque gosta dela, enquanto o príncipe se pergunta por que o imperador teria uma filha tão estúpida. Ele diz que só estava passando e decidiu intimidar um valentão, enquanto Jiao nota que ele não está falando a verdade. Então, ela explica que já perdoou seu irmão. Ela explica que ele não precisa ir ao banquete, e reconhece que ela não pensou direito. Sua perna de porco foi dada pelo seu pai, mas agora ela quer dar ela para seu irmão, enquanto ele pensa que ela é realmente tola. Então ele pergunta se ela ainda tem pérolas de sereia, e Jiaoji não entende por que ele está falando nisso. Mas ela diz que sim, ela ainda tem muitas pérolas, e quer dar todas para ele. Então ele levanta a garota, e de repente joga ela na água, e Ian vê sua transformação em sereia. Ela pede para ele lhe ajudar e manter segredo, então ele pergunta como ela planeja lhe subornar. Ela chama ele para mais perto, e Ian fica surpreso quando ela beija sua bochecha. Então ela explica que se um beijo não for o suficiente ela pode dar 2, pedindo por favor para que ele não conte a ninguém. Ian agarra a mão dela, perguntando quem mais sabe do segredo. Ela diz que só ele sabe, pensando que se ele souber que I também sabe ele pode tentar machucar ele. Ele fica satisfeito com a resposta, então tira ela da água e avisa que só ele pode saber disso de agora em diante. No Palácio da Fênix, a mãe de Maia fala como a nona princesa apareceu há um mês e já ganhou os favores do imperador. Ela pede para Maia se comprar com ela, achando que se ela trabalhasse mais, ela poderia estar em uma situação bem melhor com seu pai. Maia reconhece sua culpa, então sua mãe avisa que se ela desistir, todos irão pisoteá-la para sempre, então ela deve matar a nona princesa imediatamente. Maia acha que sua mãe está certa e que a gentileza de Jiao devem ser falsas, decidindo descobrir alguma fraqueza dela. No Palácio Frio, o príncipe Yi está arrumando o lugar, quando Jiao chega segurando um bicho de batata. Ele fica animado pela sua irmã Peixe chegar, então ela pergunta o que ele está fazendo. Ele explica que está arrumando seus livros, então sua mãe aparece e revela que ele vai frequentar a academia de agora em diante, apesar dela não saber ainda se isso é bom ou ruim. Jiao pede para a consorte Ru não se preocupar, pois ela mesmo vai proteger seu irmão mais velho. Ru acha ela adorável, enquanto Jiao declara que eles vão para a academia juntos depois do almoço. Por outro lado, Maia está orgulhosa de ter terminado seus trabalhos mais cedo de novo, e tem certeza que o tutor vai lhe elogiar. Mas de repente ela nota Yi e Jiao cantarolando. Ela manda Jiao se aproximar, mas a menina avisa que está indo para a escola, e promete ir até ela quando voltar. Maia se pergunta por que ela está correndo e vai atrás dela, enquanto Jiao explica que não vai esperar ela se intimidar. Então ela alcança Jiao, mas ela menciona que sua irmã está com inveja porque seu pai gosta dela, mas Maia agarra a mão da menina, então ela arrasta Jiaoji. As duas vão até a floresta, e Maia explica que ninguém vai aparecer até a noite, e quer ver se ela vai ser tão arrogante à noite, com o frio lhe congelando. Jiao acha sua irmã má, então ela morde o dedo dela. Maia empurra, quando de repente Jiao tropeça numa pedra, e Maia se joga para impedir que ela caia. Jiao não entende por que a queda não doeu, então ela abre os olhos e vê que caiu bem em cima de Maia. A princesa fica irritada que seu vestido tenha se sujado, e promete que Jiao não vai escapar dessa vez. Mas de repente ela também tropeça numa pedra, ficando irritada que até as pedras estão lhe atacando. Ela continua irritada, enquanto Jiao fica olhando para ela. Então Maia fala que ela está assim por causa dela, e exige que Jiao lhe ajude a se levantar. Mas Jiao continua olhando para ela, admitindo que sua irmã parece bem fofa assim. Maia fica ainda mais agitada, dizendo que ela não vai se deixar levar só por palavras doces. Então Jiaoji nota que ela machucou o tornozelo, então ela se oferece para ajudar sua irmã. Maia manda ela se afastar porque não quer sua ajuda. Jiaoji nota que ela parece ter medo da dor, então ela oferece uma bala para Maia. Ela explica para Maia que se ela estiver com medo da dor ela pode comer um doce para ajudar. Maia nega que ela está com medo, e diz que ninguém ia querer um doce dela. Então Jiao derrama um pouco de água, e está pronta para fazer a bandagem, enquanto Maia fica apavorada. Jiao termina o curativo rapidamente, e Maia percebe que na verdade está bem mal feito. Mesmo assim ela percebe que nem mesmo sua mãe teve esse tipo de carinho com ela, então ela se pergunta que tipo de motivos ela tem escondido. Maia pergunta por que a garota quer lhe ajudar se ela sempre é maldosa com ela, e Jiao simplesmente responde que sua mãe lhe ensinou a ser grata. Ela explica que apesar de lhe intimidar, sua irmã também acabou de lhe salvar, então ela precisa agradecer por isso. Maia pergunta quem é sua mãe e por que ela deixou o palácio. Jiaoji explica que sua mãe está longe agora, então ela não pode vê-la.
A garotinha começa a ficar triste e admite que está com saudades da sua mãe, então Maya fica desesperada para lhe acalmar. Então ela grita com Jiao que a mãe dela deixou porque ela continua chorando, e explica como ela nunca chora, e tem tanto seu pai quanto sua mãe. Ela fala que tudo o que ela precisa fazer é trabalhar duro e seus pais a amarão. Então Jiaoji para de chorar, perguntando-se se ela trabalhar duro, Maya vai gostar dela. Maya fica um pouco sem reação, mas depois diz que não se importa e decide sair, mas seu tornozelo está doendo bastante, então ela percebe que não consegue se levantar. Maya percebe que vai precisar faltar às aulas, mas Jiaoji tenta lhe tranquilizar e avisa que alguém vai notar que elas desapareceram. Maya fica surpresa que Jiaoji não parece ressentida, mas ela ainda mantém sua postura, dizendo que Jiao tem sorte por estar com ela, já que o imperador ia procurar por ela rápido. Então a noite chega, e Jiaoji escreve na areia para se distrair. Ela pergunta a Maya quando seu pai vai buscá-las, e Maya responde irritada que ela não sabe. De repente eles escutam um uivo, e Jiaoji corre até Maya com medo. Maya reclama por ela ser medrosa, já que os lobos imperiais nunca machucam ninguém sem uma ordem. Mas de repente eles escutam tigres, e Maya agarra Jiaoji com medo. Jiao tranquiliza sua irmã, mas Maya logo recupera sua postura, e manda ela não dizer a ninguém o que aconteceu. De repente, Jiao pergunta por que ela não é ela mesma na frente do imperador. Maya diz que ela não sabe de nada, e lembra que seu pai gosta de pessoas educadas e respeitosas, então ela deve ser uma lady qualificada para ele gostar dela. Jiao explica que ela gosta mais desse lado dela, dizendo que ela é muito mais amável. A mãe dela disse que desde que ela trate as pessoas com sinceridade, ela também vai ser tratada assim, então acha que ela deve ser ela mesma. Maya se pergunta se ela julgou mal Jiao, mas no fim ela lembra das palavras de sua mãe e não se convence. Então, elas começam a escutar as pessoas procurando por elas, enquanto Jiao grita de volta. Ela grita que ficou presa nas montanhas, e Maya fica surpresa que o imperador veio pessoalmente. Maya começa a saudá-lo formalmente, mas Jiao grita papai e corre até ele, e o imperador a pega nos braços para lhe tranquilizar. Maya não acredita que foi vencida de novo, e ela explica que Jiaoji foi brincar nas montanhas, então se desculpa por não cuidar dela direito, mencionando que vai aceitar qualquer castigo. Antes de ir o imperador diz que ela vai copiar as regras da casa dezenas de vezes depois de voltarem. No palácio, Jiaoji avisa que está machucada, então o imperador pede para Glenn lhe dar o creme de jade, um tesouro de outro país que até o imperador hesita em usar. Enquanto ele passa a pomada, ele pensa que não disciplinou Maya bem, e admite que nunca imaginou que seu lado competitivo fosse levar a isso. Mas Jiao explica que Maya não é maldosa, e revela que ela só quer ganhar o reconhecimento dele. Ele se pergunta se o que ela disse é verdade, e Jiao explica que ela só mostra seu lado digno porque ele gosta, e garante que ele pode descobrir muita coisa sobre ela se olhar direito. Ouvindo isso, o imperador admite que tem sido um pouco negligente com Maya, e decide fazer uma visita a ela mais tarde. Jiao percebe que seu pai mudou de ideia, e ela declara que sempre soube que ele poderia ser um bom pai. Do outro lado, Maya está cuidando do seu tornozelo, notando como seu pai só se importa com a nona princesa. Ela fica ainda mais furiosa por quase mudar de ideia sobre ela, e acha que precisa escutar mais sua mãe. De repente ela fica surpresa, e um servo anuncia a chegada do imperador. Ela rapidamente se levanta e se arruma, então ela cumprimenta seu pai formalmente. Ele avisa que tem algo para dizer para ela a respeito de hoje, e Maya fica com medo de que Jiao lhe dedurou. Ela se encolhe e começa a confessar seus erros, mas de repente o imperador pergunta sobre seu machucado. Ele explica que Jiao lhe contou que ele não parecia se importar o bastante, então ele decidiu tentar vê-la por outro ângulo. Maya fica completamente surpresa, ainda sem acreditar que Jiao falou bem dela. Maya fica confusa, então ela abaixa a cabeça e explica que ele já faz o bastante, então aceita ser punida. O imperador suspira, mas avisa que como filha dele, ela não precisa ser uma dama respeitosa e digna o tempo todo. Então, ele garante que em frente dele pode ser apenas ela mesma. De repente Maya lhe abraça e começa a soluçar. Ele avisa que chamou o médico para visitá-la, e Maya agradece a ele. Ela pensa em como julgou Jiao mal, e promete compensar da próxima vez que se encontrarem. No dia seguinte, Jiao olha para o seu pai dormindo. Ela percebe que ele não está acordando, então ela decide aproveitar essa chance para escapar. Ela pensa em como o príncipe Yi vai para a escola hoje, então ela quer ser boa e voltar com ele até em casa. Mas o imperador acorda, perguntando onde ela pensa que vai. Ela pergunta por que ele está acordado tão cedo, e explica que quer ir para a Academia Imperial ver o príncipe Yi. Mas o imperador pergunta o que ela quer dizer com ir para a Academia Imperial, já que as portas nem estão abertas ainda. Então o imperador tem uma ideia, e diz que já que ela quer acompanhar o príncipe Yi, ela deveria ir para a escola também. A garota fica apavorada, e ela ouviu dizer que na escola tem um professor que usa uma tábua para disciplinar os alunos, e depois que se comete um erro sua mão fica completamente inchada. Então ela tenta consertar, dizendo que na verdade, ela não gosta nem um pouco de estudar. Então ela pede para não ir à escola, mas o imperador sabe que foi ela quem ensinou as 3 lições básicas pro príncipe Yi.
Ele explica que ela tem talento sendo muito jovem, então seria um desperdício não estudar. Então ele pergunta se ela prefere aprender etiqueta de novo, mas a menina cai dura sem saber o que fazer, então ela começa a roncar e fingir que está dormindo. Então o imperador avisa que vai arranjar um professor imperial para ela, e pede que ela estude bastante e não lhe cause problemas. Mais tarde, Jiao está chateada, se perguntando por que ela precisa ir para a escola com 3 anos de idade. Ela fala mal do seu pai, e de repente alguém cobre seus olhos. O príncipe Yi chega, e ela fala como vai acompanhá-lo até sua casa. Jiao pergunta o que ele aprendeu na academia. Ele fala várias atividades divertidas, e Jiao nota como isso não parece tão assustador. Então ela pergunta se ele foi intimidado, garantindo que ela pode ensinar eles uma lição, mas o príncipe olha para ela e avisa que ninguém lhe intimidou, então os dois se apressam para casa. Enquanto isso, Maya está com uma carta na mão, se perguntando se Jiao vai aceitar. Ela procura por Jiao por toda parte, mas não tem nenhum sinal dela. Então Jiao chega, perguntando se Maya está procurando por ela. Maya fala irritada que finalmente ela apareceu, pois ela tinha procurado a tarde toda. Mas então ela nota Príncipe Yi, e se pergunta por que ele está vigiando ela. Jiao explica que eles estão indo ao palácio do príncipe para desenhar, querendo saber se ela gostaria de ir também. Maya pergunta se eles são próximos, e Jiao confessa que sim, pois ela gosta muito do príncipe mais velho. Maya nota como ela consegue dizer essas coisas tão casualmente, e percebe que ela deve ter falado dela do mesmo jeito pro imperador, não acreditando que pensou tão mal dela. Mas por algum motivo isso deixa ela irritada, então ela se vira e sai, chamando os dois de imaturos. Jiao não entende, e se pergunta por que ela está com tanta raiva. De repente o príncipe Yi percebe Yan passando por eles. Ele fica bastante assustado, lembrado como o príncipe o chamou de idiota na classe. Então ele se vira para Jiaoji e pede para eles se apressarem para não deixar sua mãe esperando, enquanto o sexto príncipe os observa em silêncio. No Palácio do Mar, Jiao está muito feliz por ter desenhado seu pai com o príncipe Yi, achando que ele vai ficar muito feliz quando ver seu desenho. De repente ela encontra com o sexto príncipe Yan, perguntando o que ele está fazendo ali. Então, ele se aproxima dela dizendo que tem uma pergunta. Então ele pergunta de forma assustadora por que em plena luz do dia o príncipe Yi chamou ela de peixinho. A menina nota que ele lhes escutou, e tenta pensar numa desculpa o mais rápido possível. Então, Yan pergunta se por acaso o príncipe Yi sabe que ela é uma sereia. Mas Jiao responde que na verdade ele gosta muito de peixes, então é por isso que ele lhe chama assim. O garoto encara ela por um tempo, mas depois fala que ele é muito imaturo, então parece que sua mentira funcionou. Então Yan pede para ela esconder bem sua cauda, já que ele não pode garantir que ela não seja usada por pessoas do mal se descobrirem sobre ele. Ela se pergunta se Yan está tentando lhe proteger, então garante para ele que vai obedecer o conselho. O garoto sorri ouvindo essa palavra, e diz que se ela é mesmo obediente, ela poderia muito bem lhe acompanhar até a academia para estudar com ele. Jiaoji se pergunta por que todos estão tentando lhe colocar na escola, e explica que não quer ir porque isso lhe impede de brincar com o imperador. Mas então ele levanta ela, perguntando se por acaso ela não quer ficar perto dele, já que ele também notou que ela vem evitando seu palácio recentemente. Então, ele aponta como ela disse que iria lhe ouvir, mas ao mesmo tempo, parece que está voltando atrás, então ele pergunta se ela está mentindo para ele. Jiaoji se pergunta por que a expressão no seu rosto mudou, então ela tenta se explicar, e de repente ele a joga na água. Jiaoji reclama por ele fazer isso de novo, mas o príncipe agarra sua mão e decide perguntar de novo se ele vai para a escola com ele. Então ela fala que quer ir com ele e ir para a escola. Então Yan fica satisfeito, falando que é bom ela lhe ouvir tão bem, enquanto a garotinha pensa que foi claramente sob ameaça. Então ele decide ir, mas avisa para ela não esquecer e contar ao imperador que quer ir à escola. Ele menciona o que poderia acontecer se ela mentisse, mas ela pede para ele não se preocupar, pois tem tudo sob controle. Antes de entrar no seu palácio, sua serva pergunta a Yan por que ele continua se aproximando da princesa, já que ela é a filha de seu inimigo. Então ela pergunta se ele tem algum sentimento por ela, mas Yan se vira e pergunta se ela enlouqueceu, sem entender como ele sentiria algo pela filha do imperador. Então, ele explica que tem seus próprios planos, jurando fazer o imperador pagar. No Palácio da Cultivação, o imperador nota a princesa correndo até ele, perguntando por que suas roupas estão molhadas. Ele pede para o eunuco lhe trazer uma toalha, então ele olha sério para Jiao e pergunta quem fez isso com ela. Ela nota como ele está com uma expressão assustadora, e sabe que ele pode matar o príncipe Yan se souber a verdade. Então ela avisa que ninguém lhe machucou, ela apenas derramou uma bacia em cima dela e ficou chateada. O imperador não entende por que ela fez isso, mas explica que ela deve chamar Lin para ajudar ela com essas coisas. Mas Jiao fica furiosa, mandando ele não subestimar crianças de 3 anos e meio, já que ela pode fazer várias coisas. Então ela muda de assunto, revelando que hoje ela entendeu que se estudar muito ela vai ter sucesso e ser cercada de beleza. Ela percebeu que estudar também permite que ela faça mágica com as palavras, então ela decide retirar tudo o que disse, pois vai gostar de estudar e querer ir para a escola agora.
O imperador parece surpreso, então pergunta se ela tem certeza. Ela diz que sim, e que quer muito ir para a escola, enquanto pensa em como está sendo forçada a dizer aquelas coisas, e não quer que ele acredite em nada disso. Mas o imperador fica orgulhoso, e ele fala que ela é como ele. Ele se vira e pede para os seus servos prepararem os materiais da nona princesa imediatamente, pois a partir de amanhã ela vai para a academia, enquanto a princesa se pergunta por que tem que ser tão rápido. Então, ela aponta para a ferida no seu joelho, dizendo que ela não sarou ainda, então talvez seja melhor ele adiar a escola por uns dias. Ele acha um pouco incômodo, mas aceita, dizendo que se ainda doer a partir de amanhã ela pode adiar a escola, deixando a garotinha muito feliz. Mas no dia seguinte ela está furiosa, se perguntando por que sua ferida sarou tão rápido desse jeito. Então ela escuta Ling chamando por ela, avisando que está na hora de ir para a escola. A garotinha se enrola de novo e repete várias vezes que não pode ouvir Ling, mas de repente o imperador aparece perguntando se ela não vai se levantar. Ele pergunta se ela estava mentindo para ele quando falou que queria ir para a escola, e a garotinha se pergunta por que o tom dele é tão parecido com o de Yan. Ela avisa que vai se levantar, mas o imperador explica como já está indo para o tribunal, então ele mesmo pode ir deixá-la pessoalmente. Então Georgie vai para a escola, e ela se apresenta na frente de todos da classe. Maya parece irritada, mas todos da classe ficam encantados pela fofura de Jiao. O professor manda os estudantes se acalmarem, e nota que ela está procurando por alguém. Ela fala que é o príncipe Yan, então, o professor explica que ele não tem vindo para a escola há alguns dias, e normalmente ele não vem muito para a escola. Ele explica que ela pode se sentar na cadeira ao lado da dele, já que está vazia, e Georgie fica feliz de novo, achando que sem Yan por perto ela pode fazer o que quiser. Então a aula termina, com o professor avisando que vai ver eles amanhã. De repente Príncipe Yi aparece, feliz que eles dois poderão se ver mais. Ela o abraça dizendo que está feliz e que gosta dele, quando de repente, um garoto pergunta se ela também gosta dele. Jiao pergunta quem ele é, então ele explica que seu nome é Jing Shao, filho do Lorde do estado de Shao. Príncipe Yi briga com ele por falar de maneira rude com o peixinho, e o garoto parece surpreso que o filho mais velho esteja perdendo o controle por isso. Então Jiao fala pro Príncipe Yi que sua mãe aconselhou a não falar com tolos. Jing fica irritado, perguntando como eles se atrevem a chamá-lo de tolo. Mas Maya continua tentando ignorar eles, e uma amiga dela pergunta se ela é a nona princesa que ela falou. Então sua amiga diz que tem um plano para implicar com ela, e pergunta se Maya quer ouvir. Mas Maya pergunta o que isso tem a ver com ela, e avisa que ela pode fazer o que quiser, só não deve interromper seus estudos. A garota fica irritada com o que ela disse, mas ela fica ainda mais irritada como a garotinha roubou toda a atenção de Jing. Então, Jiao nota a garota se aproximando. A garotinha pergunta seu nome, mas ela ignora e avisa que tem uma pessoa esperando por ela na porta da escola, o que faz Jiao achar que o príncipe Yan chegou. Ela pergunta se a pessoa tem um rabo de cavalo, então a garota chamada Xion diz que sim. Jiao não entende mais se o príncipe está ou não indo para a escola e fica com medo, dizendo para si mesma que ela veio assim como ele pediu. Então, ela vai olhar desanimada, enquanto a amiga de Maya parece que vai aprontar alguma coisa, e Maya se pergunta o que ela quer fazer. Quando Jiao chega à porta, ela não nota ninguém por perto. De repente Maya agarra, e Jiao pergunta por que ela lhe puxou. Então Maya briga com ela e manda ela olhar direto pro chão. Tem uma casca de banana, e Maya explica que ela teria caído se não fosse por ela. Ela manda Jiao ter mais cuidado, dizendo que ela pode não ter tanta sorte da próxima vez. Mas parece que não era isso que Xion estava planejando, porque de repente, um balde de farinha cai da porta em cima de Maya. Ela fica coberta de farinha, então ela se vira e pergunta quem fez isso. Ela grita para a pessoa aparecer, então sua amiga sai das sombras, explicando que não esperava que ela fosse cair no truque. Ela promete ajudar ela a se limpar, mas Maya manda ela não encostar nela. Então, ela avisa sua amiga Xion que é bom ela deve ter mais cuidado no futuro, e se ela ousar em usar esses truques de novo ela não vai deixar escapar. Xion se pergunta por quê, e não entende por que ela não quer se vingar de Jiao, além de avisar que Maya está há mais tempo na família também, então não tem motivos para ela temer a garotinha. Mas Maya diz que não importa, e avisa que Jiao é sua irmã imperial, então esse assunto não pode ser lidado por alguém de fora como ela. Ela manda ela parar de interferir e avisa que não precisa se explicar para ela antes de ir. Jiao acompanha Maya, e ela puxa seu vestido pedindo para Maya esperar. Então, ela fala como a Maya lhe ajudou, e realmente quer agradecer por isso. Maya fica levemente vermelha, mas mantém sua postura, avisando para ela parar de dizer coisas sem sentido e explicando que ela só não queria que Jiao contasse ao imperador que ela estava sofrendo bullying na escola. Mas Jiao ainda quer agradecer, então ela tira algumas balas e uma pérola de sereia. Ela dá tudo para Maya, agradecendo por ela se importar tanto e lhe proteger. Então Maya acha que é uma boa hora, e menciona que ela também quer lhe dar algo, e lhe envergonhada entrega um pacote. Ela explica que vai aceitar seus doces e pérolas, mas depois percebe que aquela não é uma pérola comum.
Ela nota que é uma pérola muito bonita, mas de repente grita para Jiao só abrir a carta em casa, enquanto o imperador observa a cena furioso, notando que sua filha disse que só ele teria uma pérola como aquela. Ele acha que não devia ter acreditado nela, então decide se virar e voltar para o Palácio Imperial, enquanto Glenn se pergunta o que aconteceu, já que foi ele que quis ver as crianças. Enquanto isso, o príncipe Yi se pergunta para onde a peixinha foi. No dia seguinte, Ling está surpresa que a princesa já está acordada, e ela pergunta o que Jiao quer pro café da manhã. Mas a garotinha explica que ela não precisa ter o trabalho, já que ela estava pensando em comer junto com o príncipe Yi já que eles vão para a escola hoje. Enquanto isso, o imperador está com um sorriso arrogante, achando que depois de ter ignorado Jiao por uma noite, ela vai entender seu erro e pedir seu conforto depois do café da manhã. Mas ela passa tão rápido por ele, que o imperador não entende o que aconteceu, então Glenn explica que a nona princesa passou correndo. Ele pergunta se ela realmente saiu assim, e Glenn sugere que ela realmente ama estudar, com o imperador notando que seu plano foi um fracasso. Mais tarde vemos o imperador observando a escola na hora do lanche. Ele está feliz que teve tempo de passar por lá depois do tribunal da corte, já que agora ele definitivamente vai ver as lágrimas de gratidão da garotinha. Mas Jiao corre até o príncipe mais velho e acaba passando direto pelo imperador de novo. Glenn pede para ele não se preocupar, e garante que ele vai chamar pela princesa, mas o imperador irritado decide voltar para o Palácio Imperial. Então de repente ele para quando percebe Jiao lhe chamando. Ela ouviu, e pergunta o que ele está fazendo ali, o que o imperador mente, dizendo que estava só de passagem, e por isso nem passou pela sua cabeça comer junto dela. Mas então ela pergunta o que Glenn está segurando, enquanto o servo olha para ele sorrindo. O imperador acha que ela está mesmo pedindo por uma surra, mas manda ela esquecer, já que desde que ela entrou na escola ela tem esquecido dele. Jiao sorri e pergunta se foi isso que aconteceu, então ela decide se desculpar e dá um pouco de doce para o seu pai. Mas ele pergunta para quantas pessoas ela já deu esses doces, o que ela responde honestamente, dizendo que presenteou muitas e muitas pessoas. Então ela começa a contar e dizer o nome de cada um, irritando ainda mais o homem, o que faz ele se lembrar da mãe dela. Então o imperador passa a mão na sua cabeça falando um tudo bem, mas explica que a partir de agora ela só pode dar doces para ele. Então ele a segura no colo e decide ir lanchar com ela, enquanto o príncipe Yan observa tudo. Mais tarde, começa a escurecer, e Jiao vê Maya nervosa. Ela assusta Maya perguntando por que ela está suspirando. Mas Maya lhe ignora e manda ela sair, já que uma criança como ela não vai lhe ajudar de qualquer forma. Mas então Maya percebe que antes dela entrar na academia, ela caminhava lá com mais frequência, então talvez ela realmente saiba de alguma coisa. Então, ela pergunta se por acaso ela sabe por onde anda o sexto príncipe, enquanto Jiao se pergunta por que ela está perguntando sobre por de repente, o príncipe Yan aparece e deixa Maya nervosa. Eles se encontram, e Jiao nota como Yan parece ainda mais feroz. Ela se afasta um pouco dele, enquanto Maya pergunta por onde ele estava nesses últimos dias, o que Yan responde só falando que teve alguns problemas. Maya quer falar sobre o que aconteceu antes, mas Yan parece prestar mais atenção na pequena princesa. Então, ele chama por Maya sorrindo, enquanto pede para que eles dois conversem em particular. Maya fica completamente vermelha, enquanto Jiaoji também parece surpresa. Os dois conversam durante um tempo, enquanto Jiao tenta ouvir alguma coisa de longe. Ela se pergunta se eles serão como seu pai e sua mãe, e lembra que na carta que Maya lhe enviou, ela explica que apesar de ter se enganado sobre Jiao, ainda queria que ela ficasse longe de Yan. Mas de repente ela percebe que Maya se vira chorando. Ela tenta descobrir o que aconteceu, mas Maya começa a correr, enquanto Jiao se pergunta o que Yan decidiu falar para ela. Jiao vai até ele e pergunta o que ele fez para Maya, achando que bullying não é legal. Mas Yan fica surpreso, e não escuta nada porque ela está muito distante dele por causa do medo. Ele caminha em direção a ela, antes de se ajoelhar e avisar a Jiao que ela é só dele. Ele diz num tom sério que não pode deixar que os outros estraguem o que é dele, e Jiao se encolhe dizendo que Maya não fez nada. Yan encara ela de novo, então Jiao fica com medo e concorda, o que deixa ele satisfeito. De repente ele coloca um bracelete vermelho no seu braço, e Jiaoji fica admirando enquanto Yan explica que o bracelete vai mantê-la segura. Ele quer que ela vá para a escola com ele a partir de amanhã, o que deixa Jiao encantada, percebendo que ela finalmente virou sua amiga e que eles vão para a escola juntos. No dia seguinte, Jiaoji chama por Yan, avisando que está na hora de irem. Yan abre a porta, e de repente ela vê ele todo arrumado para ir para a escola. Ela fica surpresa, sem acreditar no quanto ele é bonito. Mas Yan implica e pergunta o que ela está olhando, enquanto Jiao pede para ele não puxar seu cabelo, porque é assim que as pessoas ficam carecas. Yan sorri e lhe solta, então ele segura sua mão e pede para irem, enquanto Jiao nota que ele tem sorrido mais ultimamente. Mais tarde, Yi confronta ela, então Jiao percebe que ela passou tempo demais se importando apenas com Yan, então se esqueceu dele. Ela tenta lhe acalmar e oferece um doce, mas Yi vira o rosto e avisa que não quer. Jiao pede desculpas a ele, admitindo que se esqueceu de se encontrar para irem para a escola juntos, mas pede para ele não ficar com raiva dela.
Ela puxa sua camisa e avisa que ele é o melhor, mas Yi fica irritado e explica que um doce não é o bastante para lhe subornar, então Jiao oferece para ele 2 doces. O coração de Yi amolece e ele concorda em perdoá-la, enquanto Jiao fica tão feliz que decide lhe dar outro doce. De repente alguém lhe pega, e Yan lhe arrasta para dentro da sala de novo, avisando que o professor vai chegar logo. Mas Yi o impede e segura sua mão, avisando para ele não tratar a peixinho assim. Ian fica surpreso percebendo que ele está lhe apertando bastante, então olha para ele e se pergunta se ele é realmente tão idiota quanto os rumores dizem, já que pelo visto ele é bem forte. Ian fica na frente de Jiao, e pergunta se tem algo contra seus pertences, mas Yi garante que Jiao não pertence a ele. Ele grita para Ian soltar ela, mas Ian lhe provoca, perguntando o que ele vai fazer se ele não quiser soltar. A atmosfera fica tensa entre os dois, enquanto Jiao se pergunta o que está acontecendo. As outras crianças começam a se juntar para observar a cena, tentando entender o que está acontecendo. Mas eles têm que se sentar quando o professor Shen aparece, e Ian está irritado por Yi o incomodar tanto. Ele manda sua assistente pensar em algum jeito de enviar o príncipe mais velho para a Academia Nacional, querendo se livrar dele o mais rápido possível. Mas ela fica preocupada se é realmente possível, já que segundo os rumores ele é apenas um tolo, e pergunta por que ele quer isso. Ian explica irritado que Yi tomou seu animal de estimação, deixando a garota nervosa. Jiao sai da escola e vai ver seu pai. O eunuco fica preocupado com ela carregando tantos livros, enquanto o imperador pergunta se ela causou algum problema na escola dessa vez, o que deixa Jiao irritada que ele sempre lhe pergunte isso. Ela deixa claro que não causa nenhum tipo de problema, e os professores sempre lhe elogiam. Seu servo mostra o caderno de Jiao animado, apontando que ela realmente é boa em escrever. O imperador olha para o caderno e percebe que é verdade, mas depois diz que isso é óbvio já que ela é sua filha. Ele se gaba por ser inteligente, já que ele descobriu cedo que Jiao só precisava de um pouco de incentivo para experimentar os estudos, e acha que é tudo graças a ele, mas Jiao explica que na verdade esse é o caderno de Yi. O imperador não acredita no que ouviu, então ele se frustra e manda o eunuco tirar aquilo dali, culpando ele por lhe deixar feliz por nada. Mas Jiao o impede, e ela explica que na verdade Yi é muito inteligente, já que ele conseguiu memorizar um livro inteiro antes mesmo de Shen lhe ensinar. O imperador percebe que a criança mimada está fazendo isso porque quer que ele se aproxime de Yi, então decide resolver isso logo. Seu pai explica que na verdade, ele já ouviu dizer que as notas do príncipe são incríveis. O imperador menciona que hoje o professor de Yi pediu para ele o enviar para a Academia Nacional, e como Jiao disse a mesma coisa, ele sugere enviar uma carta para fazer isso acontecer. Mas Jiao pergunta animado o que é a Academia Nacional, querendo saber se ela também pode ir. Seu pai explica que a Academia Nacional é a academia de prestígio da família imperial, e apenas os mais qualificados podem frequentar ela, então ela não pode ir. Ele pensa que dizendo isso vai fazer ela se motivar para estudar mais, sabendo que ela não vai ficar parada ouvindo isso. Mas Jiaoji fica completamente parada, elogiando Yi por ser incrível. Seu pai percebe que é culpa sua ter expectativas altas demais e se frustrar, então manda ela continuar sendo uma boa aluna e ficar longe de problemas. No dia seguinte, Yi fica espantado depois de ouvir a notícia. Jiao explica de novo que o imperador quer lhe transferir para a Academia Nacional, e acha que ele deveria estar muito feliz, mas o príncipe chora e revela que não quer ir, querendo continuar perto dela. Ela percebe que ele é ainda mais infantil que ela, e garante que ele vai fazer muitos amigos lá. Mas ele continua chorando sem parar, e Jiao tenta fazer entender que ele vai estar decepcionando seu pai e ela se não for. De repente Ian aparece, e ele se vira perguntando se ele realmente está com medo de ir para a Academia Nacional. E fica contrariado, e ele fala que não está com medo, declarando de repente que vai para a academia. No dia seguinte, Jiao cumprimenta Ian ainda meio sonolenta, mas ela percebe que ele não parece estar de bom humor. Ela já sabe o que fazer, então oferece um doce para Ian. Ian pergunta se por acaso ela está lhe confundindo com Yi, explicando que ele não pode ser comprado, enquanto Jiao garante que na verdade, ela ainda gosta mais dele, e fala que ele é o número 1. Ian fica lisonjeado com o elogio, então decide que pode aceitar o doce. Mas ele avisa que nesse caso, ela não vai poder ficar dando doces para qualquer um no futuro, só que Jiao acaba dormindo. Ele olha para ela sem acreditar, mas depois fica com uma expressão doce e acaricia a sua cabeça. Mais tarde, alguém acaricia Jiao, enquanto ela se pergunta se é Yi. Mas Mojin explica que é ele não aquele tolo do Yi. Jiao decide não se incomodar e tenta voltar a dormir, dizendo irritada que ele não é seu amigo. Então Mojin decide se desculpar, admitindo que estava errado e que Yi não é um idiota. Mas Jiao avisa que isso não é o bastante, explicando que não quer brincar com ele porque ela também não é nenhum mozão. Mas de repente ela hesita, se perguntando o que é um mozão, com Mojin surpreso que ela não saiba. Então ele aproveita a chance e explica que mozão é quando alguém tem uma relação muito boa com outra pessoa, como companheiros de brincadeiras que compartilham as alegrias e tristezas um com o outro. Então ele mostra um saco de doces deliciosos que ele trouxe da capital, comentando que pode trazer eles todos os dias se ela quiser ser seu mozão. Jiao concorda e diz que aceita ser o mozão da baleinha,
o que deixa ele irritado pelo novo apelido. Mas ele decide dar o doce mesmo assim, avisando que é muito generoso. Mas de repente ele toma um susto quando Ian aparece. Mojin se pergunta por que ele está ali, e nota Ian lhe encarando, enquanto diz para si mesmo que ele deve estar com inveja de seu rosto. Ele se levanta imediatamente, e fala que de repente ele está amando estudar, então precisa sair para estudar já que está na hora da aula. Ele sai, e Ian pergunta o que Mojin estava conversando com ela. Jiao mostra o saco de doces que Mojin lhe deu e pede para Ian pegar um, mas ele nota que esses não parecem ser os doces que ela costuma ter, e até o saco é diferente. Ele fica irritado, então olha para Mojin, que fica assustado e tenta esconder o rosto no livro. Jiao não entende a reação dele, mas de repente ele pega o saco de doces dela, e avisa que a partir de agora ela só pode ter 5 doces por dia, então ele vai guardar o resto para mais tarde. Jiao fica desesperada, e avisa que ele não pode fazer isso porque esse doce é dela, mas Ian avisa que isso pode fazer seus dentes caírem, e pergunta se ela quer ser uma senhorinha banguela, enquanto Jiao chora, dizendo que ela é muito pequena. Ele explica que se ela se comportar, ele pode lhe dar um pouco amanhã, com Jiao soluçando triste pelo doce. O dia acaba, e Ian lhe dá o saco de novo, avisando que está na hora de ir para casa. Mas Jiao percebe que ele pegou todos os doces, e ela fica chateada com o jeito que ele diz lhe proteger quando na verdade está apenas implicando, achando que ele não é nem um pouco legal com ela. Ian pergunta por que ela está parada ali encarando, quando de repente Jiao avisa que não vai para casa com alguém do mal como ele, então ela se vira e começa a correr. Mais tarde Mojin aparece e chama por ela. Jiao pergunta se ela é mesmo seu mozão, o que deixa Mojin confuso com a pergunta, mas então ela pede para ele lhe vingar de Ian, já que ele roubou todo o doce dela. Mojin não quer se meter em problemas, então ele pede para ela não ficar com raiva e lhe dá ainda mais doces. Mojin diz nervoso que Ian não é uma pessoa má, porque ele é apenas um coitado que não pode comer doces, e foi por isso que ele roubou os dela. Jiao fica confusa, já que ela não sabia disso, mas então ela imagina que é verdade, pois como ele está num lugar muito ruim ele não deve receber doces. Mojin explica que nesse caso ele não precisa vingar ninguém, já que Ian disse que não gosta de doces para ela não sentir pena dele. Jiao começa a se sentir mal, e ela fica com pena de Ian, então decide que vai dar todos os seus doces para ele. Mais tarde, Jiao está separando os doces de Ian, quando Mojin pergunta se ela não está se esquecendo dele. Ele explica que ela também deve compartilhar um pouco com seu terceiro irmão, mas Jiao manda ele não pegar os doces, e chama ele de irmão malvado. Ele insiste para ela lhe dar apenas um pouco, mas Jiao se recusa, então ele muda de expressão, e avisa que vai arrancar o coração dela fora se não soltar os doces. Jiao fica com muito medo, mas ela continua segurando os doces, avisando que são pro seu irmão Ian. Mojin sorri, e admite que não esperava que eles fossem tão próximos, percebendo porque ultimamente ele está sempre lhe encarando. Ele tira os doces dela, que fica nervosa e pede de volta, então ele lhe dá direto na boca. Ele lhe chama de tolinha, avisando que está só brincando com ela. Ele chama por ela, antes de lhe levantar de repente, o que a deixa apavorada. Ele coloca Jiao numa árvore, então pergunta se não está lhe tratando bem, já que o vento de lá é muito refrescante. Mas ela está assustada demais, e chora dizendo que não quer sentir o vento. Mojin explica que pode ajudar, mas ele quer que ela o chame de irmão primeiro, então ela obedece. Ele fica satisfeito e pede para ela repetir, enquanto Jiao soluça e repete o que ele quer. Mas Mojin fica tão satisfeito que admite que não quer tirar ela, achando que ela deve continuar até a hora de dormir. Jiao começa a gritar e chama ele de mentiroso, mas Mojin se gaba da sua habilidade de enganar os outros. De repente Jiao grita para Maya e pede para ela lhe salvar, deixando ela surpresa. Ela se apressa enquanto se pergunta o que está acontecendo, e exige que Mojin tire ela da árvore. Mas ele avisa que não vai obedecer e pergunta o que ela pode fazer, então Maya pergunta se ele não se lembra do que aconteceu no banquete de celebração. Ela lembra que o imperador gosta muito de Jiaoji, então se alguma coisa acontecer com ela, ele com certeza ficará furioso. Mojin fica preocupado, então Maya continua e o ameaça, dizendo que se ele não soltar Jiao, ela vai correndo contar para o seu pai que ele deixa de ir para a aula para ficar dormindo numa árvore. Mojin acha que ela fica sinistra quando está fazendo ameaças, enquanto Jiao corre para os braços de Maya, que se vira irritada e manda ela lhe acompanhar. Ela leva de volta para casa, e avisa para Jiao não provocar mais o terceiro príncipe, já que ele não é uma boa pessoa, aconselhando a contar ao seu pai se ele lhe importunar de novo, já que ele é quem mais teme o imperador. Mas Jiao lhe agarra e fala como ela é legal, admitindo que gosta muito dela. Maya fica sem reação constrangida, então manda ela entrar. Mas antes, ela avisa que vai deixar o palácio amanhã cedo para resolver alguns assuntos, então ela não deve lhe seguir. Jiao se pergunta por que ela está deixando o palácio, e de repente se lembra de sua mãe dizendo que a capital tem muitas coisas bonitas e divertidas. Então ela pergunta a Maya se pode lhe levar com ela, mas Maya grita que não, já que não pode nem pensar no que aconteceria se ela se perdesse. Jiao insiste, e garante que vai se comportar, mas Maya sabe que não deve acreditar nisso. Mas de repente, Jiao chama ela de irmã bonita,
E Maia fica surpresa com o que ela disse. Ela fica vermelha, então não consegue negar e acaba concordando, mas avisa que não pode causar nenhum problema para ela. Maia sussurra que vai vir para buscar ela de manhã cedo, e pede para ela não chamar a atenção de ninguém. Mas por hoje vamos ficando por aqui, então se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Pérola da Sereia.